E aí pessoal, tudo bem? Essa gravação é uma reposição de aula, na verdade. Eu não consegui ir justamente na conclusão, e era online. Estava em casa, mas não conseguia ir à aula. Então, essa gravação aqui é uma conclusão, né, da turma do semipresencial, que abraça a unidade 4, tá? Mas que a gente teve boa parte, né, das leituras de obra, que inclusive eu vou relembrar aqui, né, a Transarquitetônica do Henrique de Oliveira, o Saint-Rizier, com o trabalho que ele fez na Bienal de Arte de São Paulo, e o Oliver Zagazan com o Sansara, né? A gente leu, viu esses vídeos, esses registros de performance, de instalação, e isso para entender, né, como que a gente lia obras e tinha muita simbologia, né, no período clássico. Aqui a gente está vendo uma imagem do Jacques-Louis David, né, que é do neoclássico, e que até certo momento, até o Duchamp, eu acho que a gente conseguiu conversar disso bastante na outra aula presencial, e antes dele, né, a gente estava entendendo quem que começou, né, a discutir e a apontar outros tipos de colocação nas obras de arte, né? Então a gente viu Manet, e hoje a aula, como eu estava mostrando aqui, é da unidade 4. Uma conclusão que faltou, eu vou tentar abraçar aqui tudo que a gente poderia. Claro, né, a gente não vai conseguir debater certas coisas, mas acho que a princípio, principalmente na aula sobre Van Gogh, ela é mais uma contação de história mesmo, sobre como ou por que quando um artista morre, as suas obras ficam mais valiosas, né, o valor dela sobe. A princípio a gente discutiu como que, e aqui eu vou deixar essa gravação, só para sair dessa página, na aula do Zoom, né, vai aparecer aqui como gravações em nuvem de uma reunião que a gente está fazendo então aqui no Zoom. Vamos lá, perdão pelo som dos bichos, estou aqui em casa, e vamos lá. A gente viu, né, só retomando, que a arte moderna ela pode ser dita, e tem muitos teóricos que falam sobre isso, né, em que época, né, não é uma, assim, tal data, né, muitos dizem que começa depois da Revolução Francesa, junto, né, mais para frente com a Revolução Industrial, outros que é depois logo do Renascimento. Aqui a gente está vendo uma imagem do fotógrafo Guillaume Milly, que registrou Picasso fazendo esse desenho com luz, né, e a gente viu essa obra em aula, né, era a abertura da nossa aula de leitura de imagens, mas eu queria lembrar vocês, né, que essa ideia e essa noção de obra moderna que pode expressar, que pode discutir, que pode fazer refletir, que pode considerar o espectador, que pode considerar, né, ela como própria linguagem, né, como metalinguagem da própria pintura, a pintura em suas essências, que a gente viu isso com o Grinberg, né, e o Hélio Oiticica como crítica de arte, né, teoria crítica da arte. E a gente tem que lembrar que muitas coisas, né, e aí eu estou colocando aqui essa imagem que tem o Roger Fry, que em 1910 fez uma exposição, a gente está vendo o cartaz dela aqui, Manet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Matisse, que na Crafton Gallery em Londres, que se chamou Manet e os pós-impressionistas. Esses artistas aqui, tirando o Matisse, que essa aqui é um autorretrato do Matisse em carvão, sobre papel, e esses outros todos estavam já falecidos, né, nessa época, em 1910. Van Gogh, pelo menos há 20 anos, Gauguin, Cézanne e Manet, né? Matisse estava vivo, e até no ano seguinte, não só Matisse, mas Pablo Picasso também participou dessa exposição, né? A continuação dessa, né, feita pelo Roger Fry. Então a gente vê aqui o Manet, o Cézanne, o Van Gogh, mais representado por um dos seus poucos amigos, que é o Toulouse-Lautrec, né, que fez isso aqui com giz, cadeole sobre papelão. O Gauguin, que é uma grande amigo do Van Gogh, mas a gente vai ver que também foi um algoz, né, para ele, foi um grande problema, né, a questão da orelha está super conectada com o Gauguin. E aqui em cima, como eu já disse, o Matisse. Bem, quem aponta isso pra gente e que vai fazer essa conexão aqui em cima, no canto esquerdo superior, né, é uma linha do tempo. Aliás, deixa eu vou trocar aqui um pouco. Essa é a prancha, né, de arte moderna, né, bem recortada, tá? Só alguns artistas para a gente entender por que o Will Gompertz, autor deste livro, deixa eu só achar aqui, fez essa linha do tempo. Ele pegou a linha do tempo de Londres e colocou movimentos artísticos, começando no pós-impressionismo, aliás, começando no impressionismo, mas bem destacando, né, essa exposição que a gente falou agora do Roger Fry, em 1910, vindo até a arte agora, até os dias de hoje. A gente vê aqui Jeff Koons, Damien Hirst, o Banksy, muitos artistas que estão aí, né, em ação. Claro,
é um recorte, tanto do curso inteiro, gente, ó, eu vou retomar isso várias vezes durante a aula, mas é um recorte, né, uma historiografia francesa que a gente está seguindo, e eu tô toda a aula provocando, né, por que a gente vê esses e não outros, né, o que sobrevive, o que permanece, né, desde da fala da Néa de Guidon lá na nossa primeira aula, a gente está questionando se não tinham outros artistas e apenas não foram preservados, né, reconhecidos, e até o Van Gogh que não foi reconhecido até a morte dele, estou dando spoiler. Então a gente está aprendendo isso, a gente meio que aprende isso porque tudo que a gente vê hoje na mídia, no design, né, a história da arquitetura, a gente viu o começo dela, a arte, né, a história da arte está conectada à arquitetura primordialmente com os egípcios, mas a questão, deixa eu dar um zoom aqui, é como que todos esses movimentos que a gente consegue ver dentro do design, por exemplo, esse neoplasticismo, que é do Piet Mondrian, mas ele é basicamente uma escola, né, o Destige, ou neoplasticismo mesmo, ele é uma escola de arquitetos e designers. Tem um pintor ali que é o Mondrian, que tem a ver com o jazz, ele ouve jazz e faz o boogie-woogie, né, ele pinta ritmo. E o expressionismo abstrato, com o Pollock, todos esses movimentos, o Will Gompertz fez essa conexão a partir da mostra do Roger Fry em 1910. E ele vai colocar aqui pra gente que, né, vimos na aula passada por que os impressionistas são impressionantes. E vimos também a Mary Cassatt, né, a Berthe Morisot, as mulheres impressionistas, que pouco se fala delas, né, que são muito importantes. E logo depois, o pós-impressionismo, e a gente vê Cézanne nessa linha azul, Van Gogh, eu quero muito fazer isso com a linha de São Paulo. O Seurat, que é um divisionista, que a gente chama de pontilhista, né, mas a gente pode chamar também de neo-impressionista, né, novos impressionistas, vamos falar bem rapidinho deles. E o Paul Gauguin, né, que são os pós-impressionistas. Podia ter o Lautrec aqui, né, uma discussão que a gente fez na aula sobre os impressionistas. O Lautrec podia até ser considerado um impressionista, mas vamos lá. Aí ele vai fazer a conexão de que as coisas ligadas ao primitivismo, as cores, vão fazer essa linha amarela. Então, Mondigliani, Brancusi, Giacometti, Rousseau, até a Bauhaus. E aí ela se conecta e vai descendo, ó, desce aqui pro suprematismo, que é o movimento de um artista só, o russo, o Kazimir Malevich. Eu tenho uma aula sobre ele e sobre outras coisas russas, assim, que sem tirar nem pôr, a gente poderia trocar todos esses nomes aqui por movimentos e artistas russos que faria sentido. E ele faz, ó, a gente vai ver hoje na aula, como que o Paul Cézanne influencia, quase que ele formula o cubismo, né, do Pablo Picasso, do Georges Braque, que tem a ver com o futurismo, que, poxa, é um movimento pró-guerra, pró-primeira guerra, do Umberto Boccioni, do Giacomo Balla, do Filippo Marinetti, que escreveu o Manifesto Futurista, e o Dada, né, o Tristan Tzara, o surrealismo, Salvador Dalí. Muito legal, a história da arte continuaria por aqui se eu não fosse parar aqui em cubismo, em Picasso, porque ele faz a conexão, é muita coisa. O Van Gogh, essa intenção de visitar a alma e expressá-la numa obra de arte, seja com cor, com tema, gênero, ou até com objeto mesmo que ele vai fazer, ele vai dar abertura ao movimento da ponte, da Brooke, o expressionismo, né, o Munch. Vai ter conexão sim com o suprematismo, porque, vixe, é religioso, é espiritual. Vocês entenderam? Esse monte de conexão, e aqui tem os movimentos de cada um e as cores, eles dão pra gente uma reflexão sobre como que a gente lê a história da arte, como é possível fazer essas referências e como que é importante pra gente treinar nosso repertório. Não que seja importante saber reconhecer um quadro do Monet, até porque ele trata muito, né, o homem na natureza, em meio da natureza. Ou por que é importante, ou será que é importante a gente reconhecer um quadro do Picasso, do Pablo Picasso? Ou se reconhecer o que é cubismo? Muitos falam que o Romero Brito é um cubista, mas a conexão não tá... O Romero Brito não faz esse tipo de coisa, a gente vai ver por quê. Então, assim, cada artista tem a sua poética, e a gente tem nossos artistas aqui no Brasil, a gente tem a nossa arte, desde os avós dos tupis, dos tupinambás, até hoje em dia, a gente tem muita coisa que não é tão vista, e a gente continua vendo esses mesmos artistas que são incríveis e que é importante pra gente abrir, né, o nosso olhar crítico, né, interpretativa, a nossa imaginação, a nossa criatividade, né, entender por que um cara, por exemplo, o Cézanne, que também está na aula de hoje, pintou trocentas vezes uma montanha. O Merleau-Ponty, inclusive, escreve um livro sobre a dúvida de Cézanne, que o Cézanne estava num processo muito profundo, né, artístico, e que isso talvez fosse inerente ou fosse essencial a qualquer ser humano, né, conseguir com alguma coisa, né, expressar o que sente, expressar ou relatar o que vê, ou
dar a sua visão sobre o que está acontecendo naquela época. Não é apenas visual, né? Há um conceito e uma reflexão toda aqui. Bem, essa prancha, que pode ajudar a gente até a dar zoom, deixa eu pegar um zoom que a gente vai usar logo menos. Cadê os divisionistas aqui? Então, se a gente der super zoom, a gente consegue ver pinceladas muito bem dadas, quase didáticas, né? O Van Gogh tem uma pincelada tão didática quanto a do Signac, Paul Signac. Só tem dois neo-impressionistas, o Georges Seurat e o Paul Signac. Mas a ideia deles não é iludir a árvore, iludir profundidade, é mais cor, é mais o que a gente enxerga aqui claramente é uma árvore. Se eu falar para vocês, não imaginem um elefante rosa, vocês já imaginaram, não tem como. Isso, Platão e Joseph Kosuth citando, né, a ideia de que a verdade está lá em cima, no mundo das ideias, né, no mundo sensível e no mundo concreto, no mundo inteligível e no mundo sensível, no mundo das sensações, a gente tem representações de. Isso não é um lápis, isso antes foi madeira, daqui a um tempo não será nada, será pó. Então eles estão tratando a pintura como pintura e também a cor como cor científica. Eles estão pesquisando Newton. Vamos adentrar a aula. Ao mesmo tempo, eu queria mostrar para vocês que na mesa de bordo vocês conseguem acessar essas aulas aqui em aulas. Tá? Vocês têm o link, os alunos estão tendo essas aulas. Tudo que eu estou falando aqui, inclusive essa prancha. Tá? E mais para baixo, o pessoal de expressão gráfica, as aulas que a gente teve. E aí começa, acho que a partir daqui, ó, da imagem do Duchamp. Tá escrito aqui, ó, A1, A2, A3, né? Todas as aulas até as que a gente vai ter agora. A gente vai rapidamente passar pela 13, cadê a 13? Os divisionistas e os fauvistas, possíveis respostas para a dúvida de Cézanne. Aí eu vou me concentrar aqui, a gente vai ter a maior parte da aula sobre Van Gogh e cubismo, né? Fechando as vanguardas, abrindo, né, a arte contemporânea para a gente estar meio que treinado para conhecer ou entender, ou pelo menos apto a investigar qualquer obra de arte. A ideia é essa, a gente está atento e compreender que essa obra aqui, por exemplo, do Picasso, Guernica, que é gigantesca, por que ela seria uma obra atemporal? Né? Por que falar que ela é uma obra atemporal faz sentido? Porque ela trata de uma coisa que o ser humano sempre faz, guerra. Né? Então, a dor da guerra, a dor da mãe, né? A gente vai ler essa obra rapidamente, mas tem muitos símbolos visuais aqui que são compreensíveis desde que o homem começou a representar coisas, né? Os que a gente está chamando aqui nesse curso de Eva, né? As expressões visuais ancestrais. Livros que vocês podem ver. Esse aqui é muito legal. A Webteca de Artistas tem uma biblioteca que eu fiz com os meus alunos. Vixe, tem muita imagem aqui, tem muita coisa. Então, por exemplo, se vocês quiserem vir em bienais, 31ª Bienal, aí vai ter os artistas da 31ª Bienal, as obras de arte, entender porque Van Gogh é didático. Bem, vamos lá, só mostrando caminhos. Então, eu mandei, né, a gente tem no próprio portal da UniFECAF o link da mesa de bordo fácil aqui em avisos. Certamente todo aviso de aula eu coloco uma mesa de bordo, e quando a gente clica aqui ele não deu certo, mas eu posso copiar o link e abrir em uma nova janela, por exemplo, e aí ele dá certo. Não precisa baixar nem nada, tá? Esse Notion é muito legal, ele é aberto, né? É um site aberto. Vamos lá, turma. Voltando aqui, Roger Fry, acho que o ponto era esse, né? Entender como que a colocação desses artistas vai fazer todo o resto se desenvolver por forma, cor e expressão, né? Vamos dizer assim. Que é basicamente o que forma uma pintura que é enquadrada, né? Dentro do quadro. Depois o Hélio Tsi, que a gente já viu ele no esquema geral da nova objetividade, que inclusive está aqui, ou não, conferir. Esquema geral da nova objetividade, esse mesmo, onde ele propõe 6 itens. O antropofagismo, de volta, né, da semana de 22 do Oswald de Andrade e da Tarsila, né, que estavam se remetendo aos indígenas brasileiros, que quando eles capturavam, né, o guerreiro e devoravam o canibalismo. Nossa senhora, não, mas era um ritual de honra, né, a qualidade, a melhor qualidade daquele guerreiro vai estar nele. Né, quando ele comia num ritual, e não era comer tudo, assim. Meu Deus, ler o manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, acho que explica melhor do que eu estou falando aqui. Mas a ideia é essa, é de uma arte que se aproprie, né, ou que busque, sim, influências do externo, aquilo que é bom, e adapte, e transforme, e dialogue com aquilo daqui. Né, como o Tarsila do Amaral faz brilhantemente, como se ela fosse uma surrealista, e ela não participou do movimento, ela estava em outra época, em outro lugar. E o jeito de pintar dela e dos surrealistas não tem um jeito
específico de pintar, é mais a ideia de onírica, né, do maravilhoso, do visitar era o pós-guerra, né, o surrealismo surge do Dada, é um cara visionário que, poxa, hoje em dia fazem coisas, né, fazem exposições e parece que todos os sentidos que ele deu aqui, né, aparecem nessas exposições. Eu preciso fazer justamente a conexão com os divisionistas, porque o olhar científico, né, e eles estavam estudando, deixa eu pegar meu laserzinho aqui, eles estavam estudando a dióptrica de Descartes, eles estavam estudando Newton, eles estavam estudando outros cientistas, né, que estavam entendendo, eles estavam olhando para esses físicos, né, para esses cientistas e tentando aplicar isso dentro da pintura. Então a gente tem dois neo-impressionistas, ou o que a gente chama de pontilhismo, que não era bem pontilhinha, né, pontilhismo, mas para entender, pegar a canetinha e fazer lá amarelo, 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 e aí do lado colocar azul, 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 vai dar verde de longe. Né? Então eles estão, o Georges Seurat é o mais métrico nesse sentido deles, né, dos dois, é o Georges Seurat e o Paul Signac. Aquele quadro, e são gigantes, quadros que demoram, que ele faz dentro do ateliê, e pinceladinha por pinceladinha, medindo assim, a porcentagem de azul com a porcentagem de verde, de amarelo para dar verde, a porcentagem de azul com vermelho para dar roxo, e qual roxo, sabe? Aqui a gente percebe que não são exatamente pontinhos e como que a sombra deles, assim como a dos impressionistas, não é tinta preta. Eles já estão na época da fotografia, então não precisa pintar a pintura, não precisa representar a pintura de forma realista. Talvez a fotografia dê conta disso, né? Ainda mais para aquelas imagens clássicas de gênero, tipo de retrato, né, de eventos históricos. Poxa, ela é e agora a gente está vendo a inteligência artificial acabar com isso, tanto quanto o vídeo quanto a foto, a evidência, né, da realidade. Hoje em dia talvez ela não seja mais, mas naquela época ela se deu, e quando o pessoal entendeu o que era, poxa, ela foi muito difundida. O segundo deles é o Paul Signac, que ele é mais expressivo, mais gestual, na verdade. Ele não é tão matemático, ele faz as coisas com mais liberdade, né, com menos precisão técnica, com menos metodologia, assim, né, medida, como o Seurat. E ele atrai atenção, né, os dois, na verdade, atraem atenção porque são obras de arte que demoram para ser feitas, mas que, poxa, a gente conhece só algumas delas. Eles têm todo um processo aqui, e se juntou com eles alguns outros artistas que estavam ali naquela cena, né, presentes, alguns impressionistas, e levaram isso para fora, né? Claro que não dava para o Monet pintar certinho como o Seurat no meio de um barco, né, de um barco estúdio, que a gente viu que ele fez, mas o Henri Matisse entendeu uma relação com as cores diferente, né, dos divisionistas. E o Georges Braque também. Georges Braque, ele vai ver, ele é meio pesquisador de todos esses, e ele vai criar assim a ideia de cubismo, e o Picasso vai estar junto com ele. Então vai surgir o cubismo mais pelo Georges Braque a princípio, mas depois com o brilhantismo. O Picasso é um gênio, a gente vai entender porquê. E o Matisse, que a gente está vendo aqui, ele é ele vai ser um rival do Pablo Picasso, mas ele é tido como o próximo grande pintor, né? Depois que o Cézanne morreu de pneumonia, a gente vai ver no meio da montanha, da floresta. E ele, André Derain, Vlaminck, eles são chamados de fauvistas, né? Bestas. E eles se declaram depois, não que eles se declaram, mas assim como o Monet assumiu, né, o impressionismo, que veio como um xingamento do Leroy, quando ele falou, um jornalista falou, é papel de parede, impressão, é uma impressão, é tão cru quanto papel de parede. Então ficou nossa, que é tão impressamble, acho que é a palavra correta em francês para fazer o sentido da brincadeira. E o Monet ficou bravo, mas assumiu. Então chamem-nos de impressionistas. Aqui aconteceu a mesma coisa. O Henri Matisse, 1869 a 1954, ele começa, não como a gente pode ver, esse aqui é um quadro, inclusive, da capa de um livro muito importante da história da arte, do Júlio Carlo Argan. Esse livro aqui é muito importante, assim como o do Gombrich. Não é à toa que a capa é essa, né, que é a obra do Matisse, que é o pai das cores. Ele depois vai fazer colagens, ele pintava as coisas e falava, não, isso não é uma mulher verde com a pele do personagem dos Simpsons. Ele tá tendo uma relação com a cor, que aquilo não é uma representação de mulher, né? Aquilo é uma pintura, né? Ele tá falando de figura e fundo. Como que isso aqui é o quê? É uma janela?
isso é uma moldura de quadro, o quadro seria uma janela, a mesma discussão que o Magritte vai fazer de um jeito muito mais direto, assim, eu acho muito mais... não interessado na relação das cores com isso, ou interessado em se isso era possível, né, em mostrar que a pintura, o padrão, ela podia fazer parte. Ele estava discutindo a planaridade da pintura aqui, né, a mesa, a toalha da mesa com o papel de parede, talvez até uma brincadeira com o sentido do impressamble, né, dos impressionistas, né, a roda, a gente vê a roda aqui nesse... Isso é uma floresta, isso é quente, atmosfera, é uma cor atmosférica. Ela tem a ver com o lugar onde ele está, né, com uma vibração que evoca o espírito. Nossa, o Matisse tem uma relação importante com a cor. Adoro esse gatinho aqui pegando os peixinhos. Esse quadro aqui é muito importante, é Luxúria, Cama e Volúpia, de 1904. Ela é considerada uma obra fundadora do fauvismo, ela ocupa um lugar central na história da arte moderna. A gente está vendo aqui um esboço dela, né? E aqui também a gente pode ver a roda, a música de 1910, a dança e a natureza morta com a dança, né? Embaixo. A dança está novamente como uma janela aqui, ou talvez como um quadro, né? E aqui há movimento, então tem um processo, que a IA nunca vai conseguir fazer esse processo, ou seja, a IA pode, e ela sempre faz isso com imagem, ela sempre toma... E é muito importante, muito legal fazer esse exercício, assim, pedir para a IA representar de acordo com algum pintor. E ela pega as características visuais, mas ela pega textuais também, ela faz cria alguns estereótipos, né, como se todos os impressionistas pintassem de uma mesma forma, e não é bem assim. E a gente percebe como que o Matisse estava próximo, né, dos pós-impressionistas aqui nesse quadro da Luxúria, Cama e Volúpia. Ela foi realizada, até é interessante essa informação, após o contato com o Paul Signac, lá em Saint-Tropez, inclusive é a paisagem que a gente vê aqui, e ele adota essa técnica, né, divisionista de justapor as cores puras, né, em pequenas pinceladas, mas ele faz de maneira tipo, mais livre, né, menos científica do que o Seurat. E obviamente que o Matisse também. E ela foi exibida no Salão de Outono de 1905. Então essa obra, junto com a do Derrame e do Van Mink, que a gente vai ver daqui a pouco, ela provocou uma reação crítica que é justamente aquela que rendeu, né, a alcunha de Les Fauves, né, os fauvistas, as bestas, os selvagens, aqueles que pintam como selvagens, que é devido ao uso radical da cor, né, de não usar a cor como a representação daquilo que é real. Isso tem muito a ver também com o Gauguin. Eles viram Gauguin, apesar de eu estar antecipando isso, né, antecipando o Matisse. O Matisse já tinha entendido que o Gauguin falava, né, se você for pintar uma montanha, que você pinte e a montanha está arroxeada por causa do pôr do sol ou por algum outro motivo, use o roxo mais bonito que você tem. Acho que ele fala sobre verde e sobre gramas, né, sobre árvores, né, não para você usar a cor que parece. A cor, como a gente vê o vermelho, como ele é, né, o magenta, o azul, e aí a tela, né, que nos põe a luz e o pigmento são coisas diferentes. Mas a gente enxerga elas porque a luz bate e reflete elas. A ideia de vermelho é abstrata, é da espécie humana, por causa das nossas conexões oculares, né, Bem, aqui acho que tem, inclusive, gente, nessa aula não vai dar, mas se vocês veem aqui, sempre nesses slides aqui, ó, o roteiro da videoaula, tem as informações mais científicas, ou eu diria os destaques, talvez importantes para quem gosta de história, para quem gosta de entender a coisa mesmo, a parte de ciência. Aqui tem a colocação dos nomes certos dos livros, mas tem que ver, ó. Os outros cientistas que os divisionistas e os impressionistas estavam olhando, né, sobre cor naquela época, eles eram pesquisadores da cor, não apenas saíram pintando por aí. Mas aqui, ó, isso aqui que eu queria dizer, a parte mais científica mesmo, tá aqui. Beleza? Então vocês podem acompanhar isso, ó, a parte da luz ultravioleta, por que e como que a gente enxerga. Bem, só para mostrar para vocês que está por aqui. Voltando, o segundo artista que vai acompanhar o Matisse, eles vão se conhecer alunos, né, do mesmo professor, o André Derrame mais novo. Aqui é a fotografia dele, um autorretrato. Mas a ideia, eles estão em total sincronia, né, com as ideias de como a cor ela é por si só algo que transforma a obra de arte, o quadro e a relação das cores entre elas, né? E eu acho que tudo que a gente tem de pesquisa de teoria das cores, de psicologia das cores, faz muito sentido olhar para isso e olhar o quadro deles, né? Como a gente percebe a temperatura, épocas do ano, né? Não importa a figura detalhada, né, com uma técnica realista, né? Isso aqui é figurativo, né, porque a gente sabe que são figuras humanas, a gente não pode chamar de abstrato, né? Abstrato é aquilo que a gente não reconhece na realidade. Então eu sei que isso é uma árvore,
né? Isso pode não ser realista, mas é realista no sentido no sentido atmosférico, é realista? Talvez seja isso que eles estejam falando. Eles foram alunos do Gustave Moreau. Eles se conheceram na Escola de Belas Artes de Paris, no final do século XIX, e esse pintor era simbolista, e ele morreu em 1898. Então, eles são alunos entre 1892 até a morte do professor. Então, 1898, 6 anos. E como simbolista, olha como é importante os signos que a gente viu na aula sobre Grécia e sobre as pinturas clássicas que fazem, né, referências à cultura grega. E aí, de novo, aquele ponto do que é preservado. A gente reconheceria talvez aqui figuras dos nossos ancestrais tupinambás. Aqui, Siegfried e Brunhilde. Poxa vida, isso aqui a academia não estava interessada, e isso aqui talvez não fosse uma obra virada para a academia, mas com certeza é algo importante, porque o Gustave Moreau, que é esse aqui, esse é um autorretrato, falava para os seus alunos, né, para o Matisse, para o Derain e para os outros, né, para eles pintarem usando a radicalidade do gesto. Né, tipo, usando o uso simbólico da cor, né, o que aquela cor representava, ou podia representar, ou podia remeter. Bem, foi nessa exposição de outono, né, que tinham todas essas obras deles, né, os ditos fauvistas, que um crítico falou que entre eles tinha o Albert Marquet, que era o Donatello entre as feras, entre os fauves, Donatello chez les fauves, e aí eles foram conhecidos como fauvistas. Esse apelido pegou, né, e chamou a atenção de Georges Braque. A pintura aqui do canto superior, aqui do meio, é de 1906, é a paisagem de L'Estaque. E do lado, essa daqui é a enseada de La Ciotat. E elas demonstram essa libertação da cor, né, que o Braque vai pegar dos fauvistas, né, junto com os divisionistas. Ele não está se preocupando em representar a realidade. Tanto é que aqui embaixo ele não usa a cor, né, desta forma. Ele usa de outra maneira. Né, que ele está tentando representar a forma. Aliás, afirmar a forma da pintura, tentando representar uma coisa tridimensional no bidimensional, que afinal de contas é a tela. O suporte da tela. E essa é a ponte de L'Estaque. Então a gente está vendo aqui até um desafio que eu faço com os alunos, né? O que é Cézanne e o que é Braque. O jeito de pintar é muito diferente. Aqui a gente vê Cézanne, né? Aqui é Cézanne também. Aqui é Braque. Aqui é Braque. Nossa, aqui eu não sei. Aqui é Cézanne. Aqui é Cézanne e aqui é Braque. Então a paleta de cor, a ideia de tentar captar o que se está vendo, né? E aí não é a impressão do que se está vendo, mas os elementos que se está vendo, e capturar aquilo numa imagem que vai refletir não só a imagem, mas também memória. Não precisa atender aquelas perspectivas de volume ou essa ilusão do dolei da pintura, de quase renascentista, né, de ir para o fundo e iludir a profundidade, apesar de que tem profundidade aqui, a gente percebe sim, mas até o galho aponta, né? Ele é tratado da mesma forma que a montanha, então em planos totalmente diferentes. Essa é uma obra clássica do Cézanne, uma das várias da montanha. Do Braque, a gente vai voltar um pouquinho para falar do Cézanne, bem rapidamente. Então aqui, ó, esse aqui é o Paul Cézanne, a foto dele, um autorretrato, né, e algumas obras para a gente entender que ele chegou no momento da vida dele que ele começou a pintar. Parece que só um tipo de coisa, né? As banhistas e a montanha de Santa Vitória. Mas ele sabia desenhar, ele tinha um monte de características e de qualidades de um pintor assim, excepcional. E tanto é que o Roger Fry vai considerar o Cézanne, né, na sua exposição, e vai chamar ele de pós-impressionista, porque ele tem uma relação importante com os impressionistas. Ele vai ser quase que um aluno do Pissarro, que a gente viu, o vovô dos impressionistas. Ele tem contato com Monet, com Renoir, só que assim, ele é muito antissocial, ele não se dá bem com pessoas, ele tem uma relação com a esposa dele que ele escondeu do pai porque ele tinha medo do que se o pai ia deixar ou não. Ele tem uma relação difícil com pessoas, e ele pinta o tempo inteiro. Ele tem mais de 1.500 obras. Ele também estudou com um grande impressionista, vamos dizer assim, um amigo dos impressionistas, o Émile Zola, né, que era muito conectado ao Manet. Então a carreira do Cézanne foi marcada, né, por um isolamento e incompreensão. Né? Ele foi reconhecido só num salão de outono daquele que a gente viu em 1907, né, 2 anos depois daquele do Matisse e dos fauvistas serem chamados de fauvistas. O Gauguin, de quem ele foi amigo. Então, se os impressionistas também encontraram o Gauguin, né, o segundo pós-impressionista, faz sentido chamá-lo também de pós-impressionista por esse fator. Eles realmente estavam tentando ir além do impressionismo. Ele vai colocar
a sensação de você desenhar, ou a sensação de você criar uma imagem de um lugar, de uma pessoa, de um ambiente, e aquilo remete à sua memória, a essência daquilo. É como a gente tinha dito do Platão, do mundo inteligível. Ele está tentando, né, ver se é possível você buscar isso. Então, a representar a natureza, né, por meio... Deixa eu mudar o slide. Representar a natureza por meio de retângulos, cilindros, cones e cubos. Ele está querendo dizer que não importa exatamente o que você está representando, mas a forma que aquilo vai te lembrar. Então ele vai pintar muitas vezes a montanha de Santa Vitória. Esse aqui é ele, o pintor David Hockney, aquele que a gente viu, né, na aula sobre o Grimberg. Ele fala: Cézanne era capaz de ver como um morcego é capaz de escutar, numa frequência diferente da nossa. E aí, talvez das obras mais valiosas dele e mais reconhecidas na nossa plataforma, e aí tanto faz para quem é do SEMI ou quem não é do SEMI, quem é só das lives, estamos na unidade 4 do Cézanne. Então aqui, né, tem 22 minutos, mas acho que eu vou falar da leitura desses quadros de uma forma um pouco mais direta, porque tem muito a ver com a vida dele, tá? Então talvez seja uma boa. Mas vamos voltar aqui. A ideia é entender que se o Cézanne não estava tentando representar a realidade, ele estava tentando representar a essência, né, do momento, do que ele estava, do plein air que ele aprendeu com os impressionistas e do Pissarro. Ele não estava representando uma impressão, mas é a ideia de você olhar aquela imagem e te dar toda a ideia da sensação que você tinha. Então, para ele representar um objeto, para ele representar um objeto, um cenário, né, um retrato, ele está mais se importando em o que está acontecendo naquele momento, o que ele vai lembrar. Então o processo dele faz parte depois do que ele vai lembrar quando ele estava fazendo aquilo, né, onde ele estava, com quem ele estava, o que ele estava conversando, o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo, né, como que o ambiente estava, a atmosfera, né, e entra também a questão das cores que ele usa, né, que são interessantes, porque bem, primeiro que ele pinta com as duas mãos ao mesmo tempo. E ele pinta, tanto faz, ele pode começar a pintar tanto o primeiro plano, né, essas árvores, e ao mesmo tempo pintar, e a gente vê alguns verdes aqui, alguns cinzas aqui, porque ele traz para cá e pinta sem fazer uma sequência, né? Ele está tratando a imagem de uma forma como que, bem, o que foi preservado, né, quase não foi, porque muitas dessas pinturas ficaram na cabana dele, onde ele pintava a montanha. Então e depois, quando ele morreu de pneumonia, ele ficou com febre, voltando para casa, não parou de pintar, foi no dia seguinte, continuou pegando chuva, caiu no meio da estrada, foi achado pela esposa e depois faleceu. Ele tinha, e aí tem o livro do Merleau-Ponty, né, um texto muito legal que tem na nossa mesa de bordo, que é a dúvida de Cézanne. Inclusive um aluno, o mestrinho Gui Beloped, consegue falar muito melhor do que eu sobre esse assunto. É muito sensível o que é dito, né, pelo filósofo sobre Cézanne, e a leitura sobre a imagem de arte, o que o artista está fazendo, porque realmente a dúvida dele é se ele conseguia, e meio que a resposta é não, ele não vai conseguir colocar no plano bidimensional, né, no plano da pintura, tudo aquilo que ele está vivenciando no momento que ele está tratando aquele objeto que ele está pintando. Então talvez ele tenha percebido que a resposta era não, e aí eu estou falando, e tenha não insistido, mas aí é aberto, né, a possibilidade de representar as coisas por múltiplos pontos de vista. Tratar a pintura como um objeto bidimensional, e o que ele está fazendo, né, tem formas, né, são figurações, apesar de parecer muito abstrato às vezes. Aqui é um horizonte, né, a terra, a árvore e o céu, casas. As figuras não importa que não tenha cara, inclusive ele tinha essa, como eu disse, né, Merleau-Ponty vai não negar, mas ele vai confrontar essa ideia de que ele tinha tantos problemas. Ele tinha relação com pessoas. Esse aqui, inclusive, é o Achilles Emperor, que foi, junto com ele, teve um artista, também teve uma vida difícil, né? Ele era baixinho, então eles acabaram se juntando, né, ficando amigos, e foram para um mesmo caminho onde a arte e o que eles representavam, né, o que eles afirmavam ali com a pintura, de que é possível sim você tratar a pintura, essa questão de tratar a natureza como cones. Então também, segundo o Merleau-Ponty, nesse texto, ele vai falar que é uma tentativa do Cézanne de retornar a uma percepção ancestral, né, instintiva do mundo. A gente bate o olho, o que a gente vê, e aí não importa que a mesa aqui, se a gente seguir a linha, né, ele até usa os panos para cadenciar esse equilíbrio, mas tá torta. Ele viu de vários, é como se ele olhasse aquilo, aí desse uma levantadinha, olhasse daqui, olhasse dali, e talvez até a mesma maçã, né, representada por múltiplos pontos de vista em lugares diferentes, o fundo e
o objeto, o primeiro plano, né, só funciona como destaque, né, pra a gente entender o que está sendo colocado aqui. E esse prato, né, parece criança quando vai desenhar, quer representar o que significa o copo, né, a jarra, então faz o círculo, aí faz o círculo embaixo e junta, é o cilindro, né, afinal de contas. Ele traz para o espectador, porque o que tem ali? Deixa eu ver, deixa eu dar uma levantada. Muda a perspectiva, quase que é a coisa da perspectiva egípcia, né, da aspectiva, ou da verticalizada japonesa. Bem, nessa mesa a gente consegue ver isso bem, da linha, né, da mesa que não se conecta, e aqui parece que ela fica torta. Ele está mostrando a cor, o desenho, a profundidade. Né? Elas não são elementos distintos, faz tudo parte de uma coisa só, de uma imagem só. E como um desenho, quando a gente desenha alguém fazendo alguma coisa, né, tá lá e pega o caderno e vai dar uma rabiscada, uma rascunhada, às vezes a gente, só de ver aquele rascunho já lembra. Não estou falando só que ele fazer isso para essa questão da memória, mas acho que ele está pensando, né, como o Merleau-Ponty diz, um pensamento, uma visão instintiva. E aí lembrar daquela aula que a gente falou, né? Por que as expressões visuais ancestrais não eram só de representação do cotidiano, era mágica, ela queria que aquilo acontecesse. Inclusive no livro do Will Gompertz tem uma parte que, né, pra gente entender um pouquinho dessa dúvida ou desses pensamentos do Cézanne. Se de cima da montanha a gente colocasse um tripé e uma câmera fotográfica apontada para uma paisagem, né, fixada, que não desse para mexer nem no zoom, e pedisse para 10 pessoas irem lá e tirarem foto, você diria que as fotos iam ser iguais? Poxa, acho que o enquadramento ia ser o mesmo, né? Aí podia passar uma nuvem, podia passar um pássaro, podia, né, se tiver, como aqui eu estou fazendo no pôr do sol, a luz vai mudar, então talvez se demorasse muito para cada pessoa tirar, ficasse com um pouquinho da luz diferente, né? Mas a princípio são poucas as diferenças. Agora imagina o mesmo, só que 10 pessoas desenhando aquele vale daquela montanha. Nossa, é muito difícil, né, de você imaginar que iam ser desenhos semelhantes, tanto pela técnica quanto pela percepção. Aí mais significa talvez isso para o Cézanne, o que cada pessoa vê, né? Cada um percebe as coisas de formas diferentes. Vocês viram que tem um gato aqui do meu lado? Talvez os mais aficionados por gato, porque ela tá paradinha, a Vicky, a Cecília. E ela tá do lado de uma mariposa, que é da Mestre Bá. E aí tem a banda que eu gosto do Gabriel, que é a Xolópolis. Ou se chega num quadro, você quer saber para onde que o seu olhar é direcionado, fecha o olho e abre e vê para onde vai. Aí vê para onde vai depois. E vê se tem uma terceira chamada de atenção, né, na obra de arte. Se você quer ver o caminho que o olhar faz. Né, e tem a ver com Gestalt, talvez, para os ocidentais. O Manet fez a Olímpia. E aqui o Cézanne faz o Manet observando a Olímpia, né, aqui a serva, ele faz a referência. E o Manet não gosta dessa referência que o Cézanne faz. É uma homenagem ao Manet. Um mês antes do Cézanne morrer, ele escreve uma carta, né? Alcançarei algum dia o fim pelo qual eu me esforcei tão intensamente e por tanto tempo, né? Querendo dizer que ele estava realmente fazendo uma pesquisa, né, sobre a percepção. E ele viu que, poxa, talvez a academia não estivesse preparada para olhar isso e considerar a obra de arte, apesar da gente hoje em dia, né, entendendo o que o Cézanne estava querendo mostrar aqui, a gente consegue ver sentido. Bem, vamos falar de Van Gogh. E eu devo essa aula muito à minha professora Caru Duprat. E esse livro, nossa, ele é muito grosso, muito grande, ele tem acho que umas 1000 páginas. E são dois estudiosos, dois pesquisadores que investigaram a fundo e mudaram, assim, o final da vida, né, do que a gente sabia do Van Gogh. Então, a gente sabia até 2012, né, que é quando, acho que o Museu Van Gogh, ou quando o livro foi lançado, o Museu Van Gogh aceitou, né, e entendeu como uma hipótese muito plausível, né, que a gente achava que ele tinha se matado com um tiro na barriga, assim. E aí, quando na verdade talvez ele tinha sido, sem querer, tinham atirado nele e ele quis proteger quem matou. A gente vai falar disso no final da aula sobre o Van Gogh. Então, de novo, tem, né, o roteirinho, se vocês quiserem acompanhar detalhes da vida dele, acho que ela segue o roteiro, né, então se vocês clicarem aqui, tem o que eu falo na aula online, com detalhes, então como ele morreu, né, o que aconteceu, quem encontrou quem, e aqui a gente vai meio que fazer um panorama, tá, de algumas colocações pra gente ser justo com a história desse cara que, nossa senhora, teve uma vida complicada. E, poxa, talvez tenha sido o único a conseguir fazê-lo tão bem, porque, nossa, vamos lá.
É aquela coisa de preservar, né, de novo a história e quem que fica preservado. Tem o PDF do livro, então tem quanto? 1120 páginas e principalmente a parte que trata da morte dele. Onde está o... é interessante ver os mapas, tá, turma? Quem quiser ver a fundo, saber o caminho que ele fez, onde ele morou, porque ele morou em vários lugares. Ele é holandês, né? O Van Gogh é irmão do Theo Van Gogh. Vamos ver aqui, ó, eles têm 4 anos de diferença. O Van Gogh é de 53 e o Theo é de 57. Né, e tem muitas irmãs que eles vão trocar cartas, muitas cartas entre, né, eles, os irmãos, né, principalmente o Vincent e o Theo. Talvez o maior legado, ou o maior... É o legado de um artista, assim, onde a gente sabe cada detalhe do que ele estava pensando, né, do que ele estava sentindo, principalmente. E já vou dar um spoiler para vocês irem entendendo a história, mas o Van Gogh vendeu uma obra apenas. É a última obra que eu vou mostrar aqui, eu acho que são 37 slides. Deixa eu só me dar conta disso. É um para cada ano da vida dele. Né? O Van Gogh morreu com 37, vamos falar da morte dele, mas começou a trabalhar pouco antes. Então vamos ver daqui a pouco a primeira obra dele, e aí eu dou essa atenção, mas ele tem acho que uns 10 anos de carreira mesmo, sabe? E muitas obras. Ele começa a partir de 80 e vai... de 80? Peraí. Vai até 90 ou um pouco antes disso, e ele morreu sem ser reconhecido, tá? Em 1910, então já 20 anos depois da sua morte, que o Roger Fry coloca. Não é a primeira exposição que fazem no Van Gogh, mas é talvez uma que coloca ele num lugar bem... Poxa, talvez o Roger Fry não entendesse o que ele viria a ser bem maior do que ele tinha previsto, né? E não que tenha sido pelo Roger Fry, mas esse olhar, né, do Van Gogh, né, a alma inquieta de Vicentão, conseguir retratar isso em pintura, né, um artista que sim visita a própria alma, e isso ele tem a ver com o Cézanne, também tem a ver com as suas influências. Então aqui a gente vai ver o Rembrandt. O Rembrandt é um barroco, né, também holandês. O Rembrandt Van Rijn, de 1606 e morreu em 1669, ele fez mais de 90 autorretratos durante a vida. E esses autorretratos talvez mostrassem momentos, relembrassem momentos de perdas, né, de sucessos, de momentos da vida, né? Então a gente vê que são olhares muito profundos, não sei se tristes, né? Acho que daí não vem ao caso, talvez a gente falar se estava triste ou feliz, né? Aquela coisa do qual é o adjetivo, né, que talvez seja pertinente à emoção que ele está passando. Será que é emoção? Será que a emoção não é só dele? Não sei. A questão é que o fazer autorretratos nesse sentido, indo pro Van Gogh, e ele vai ver o Rembrandt, seja diferente, né, de outro. Eu coloquei aqui o Courbet, que é uma figura bem polêmica, que é a foto dele, né, que mostra um autorretrato provocador, um autorretrato seguro, um autorretrato, né, olhando de cima, né, para baixo, né, ou uma expressão catatônica lá. É diferente do que o Van Gogh vai fazer, e também lembrar que o Van Gogh vai entender o El Greco. Ele vai usar o El Greco como referência, não de seus temas, apesar de fazer sentido. O Van Gogh era uma pessoa muito religiosa, seu pai era um pastor, e ele vai ser também, é pastor ou é padre? Não, é pastor. E o Dominicus, né, o grego, Theotokopoulos, né, conhecido como El Greco, ele é de muito antes do Van Gogh, né? Van Gogh aqui, cadê? A gente pegou o Van Gogh? A data do Van Gogh? O Van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, né? Morreu aos 37 em 29 de julho de 1890. Tá? Então também tinham a ver, né, a parte da expressão, de colocar no gesto, né, a expressão de algo sentido, de algo experienciado. Então falar que o expressionista, né, um jeito rápido de pintar, não é o suficiente, tá? Tanto que o Camille Pissarro, finalmente o avô dos impressionistas, também, né, assim como ele foi do Cézanne, foi do Van Gogh. Talvez um professor por um rápido período, né, de quando os dois estiveram na França, mas não ao mesmo tempo, serviu para, se a gente olhar, né, a pintura do Pissarro é muito, né, do Camille Pissarro é muito parecida com a do Van Gogh, mas o Van Gogh é bem mais novo do que o Pissarro, e aqui ambos estão olhando para Millet, né? Isso aqui é um quadro que faz do Pissarro fazendo uma referência a um realista, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o Millet, e que o Van Gogh vai fazer também. Então o Pissarro até traz o Van Gogh para perto dos impressionistas, mas o Van Gogh também é uma pessoa muito difícil. A gente vai ver que ele poderia ter sido considerado uma pessoa bipolar, com muitos distúrbios, com muitos problemas, inclusive com absinto. A gente vai ver que
Ele foi um professor muito brigão, tentou ser pastor, foi expulso de alguns lugares, foi expulso, teve uma votação em uma cidade para que ele saísse da cidade, né, por causa das suas relações. Então, quando ele faz um autorretrato, e a gente vai tentar olhar esse olhar como o olhar da Mona Lisa, um olhar que penetra, né? Tirando este quadro aqui, que é de seu algoz ou grande amigo, né, porque Van Gogh era apaixonado, né, como amigo por Gauguin. Esse aqui é o retrato que o Gauguin fez do Van Gogh. Os outros todos são autorretratos, né, do próprio Van Gogh, inclusive na época da orelha. A pincelada do Van Gogh, a primeira coisa de tudo, ela é didática, talvez a mais didática de todas, porque ele era uma pessoa bondosa, ou que estava muito preocupada com do que ele era capaz, né, do que ele era possível, e ele tinha ideia das coisas e ele não era compreendido, não pelo jeito de pintar, né, ele não era compreendido pelo jeito de pintar, sim, não era mesmo. E ninguém gostava das coisas que ele fazia, inclusive de suas cores, né, de seus amarelos, mas a colocação, o jeito como ele fazia tudo na vida dele, afastava as pessoas da vida dele, então ele teve poucos amigos. Essa é talvez uma das únicas fotos, né, consideradas verdadeiras do Van Gogh. Ele tinha um espelho, inclusive o Pizarro é o cara que vai falar: muitas vezes eu disse que esse homem iria ou enlouquecer ou nos ultrapassar. Eu não previ que ele faria as duas coisas, né? O Pizarro, o impressionista, falou isso dele. Então, esse olhar triste, ele revela não só uma imagem, né, mas a angústia dele, né? Até no olhar na foto a gente pode talvez imaginar isso. E, bem, a gente sabe de tudo isso pelas cartas que ele trocou com o Theo. Ele escorria sobre tudo, sobre arte, literatura, ideias, né? Mas ele sempre deixava claro que ele tinha uma desilusão com o mercado de arte. Eles trabalham numa galeria, né, de venda e compra de arte, e o Van Gogh começa a trabalhar lá primeiro, e depois o Theo vai para lá trabalhar. E então o Theo fala em algum momento: você vai virar pintor, né? Você está tendo muita dificuldade com todo o resto. Por onde ele brigava. Então ele decide, depois, 1878, 12 anos antes dele morrer, 2 anos depois disso: nosso primeiro objetivo deve ser encontrar um lugar e uma ocupação a que possamos dedicar-nos inteiramente. Penso que nesses pontos estávamos igualmente de acordo, que devemos, acima de tudo, enfrentar o final, e que uma vitória conquistada após toda uma vida de esforço vale mais do que uma vitória alcançada mais cedo. A partir do momento que nos esforçamos por viver sinceramente, tudo correrá melhor, mesmo que tenhamos inevitavelmente de ter tristezas, sinceras e verdadeiras desilusões. Provavelmente cometeremos erros grosseiros e más ações, mas é verdade que é preferível ter um espírito ardente, mesmo que tenhamos de cometer mais erros, do que ser mesquinhos e excessivamente prudentes. É bom amar tanto quanto se possa, pois aí reside a verdadeira força, e quem muito ama faz grandes coisas e sente-se capaz. E o que é feito por amor, fica bem feito. Então ele era um cara que ele amava as coisas que ele fazia, amava a ser irmão, amava quando ele começou a pintar a pintura como nada mais antes, e aí ele encontrou algo que ele via que ele era bom. Que ele via que ele via tanto sentido. Aqui a prancha mostra as obras do Millet e as obras do Van Gogh. Então até uma brincadeira do jogo da memória, né? Se a gente tentar achar os pares, aqui é do Van Gogh em relação a essa do Millet, que é um realista. Então o Van Gogh está preocupado, primeiro, né, no começo da carreira dele, de uma carreira que ele nunca existiu, a mostrar os trabalhadores, a mostrar a galera que está em volta dele, e não é só aquele glamour, só o retrato da natureza dos impressionistas. Então ele vai um passo além, por isso que ele é um pós-impressionista nesse sentido, né? Porque a gente pode até falar que o jeito de pintar é parecido, não é parecido, mas faz sentido comparando o Pizarro e o Van Gogh, que afinal de contas um foi professor do outro, eles estavam juntos ali. É o jeito de pintar no lugar, né, em plein air, ou dentro de algum lugar, mas tá com o material ali, o tubinho da tinta, o pincel, olhar e pimba, né, desenhar, pintar. Então a gente consegue fazer os pares todos, né? Esse quadro famoso Van Gogh aqui, o menino colhendo ou jogando as coisas aqui, plantando, semeando, o semeador aqui também, né? Aquele quadro de referência aqui. E quando ele vai para Borinage, né, ele tem uma relação terrível com o pai dele, eles brigam muito, né? O pai dele inclusive vai falar que ele não é um bom pastor, que ele não é um bom professor, que, né, não vai tentar ser artista, que você não é um bom artista. Então, quando ele vai para Borinage, ele começa a fazer essas pinturas que não são bem vistas. Ele trata tudo isso com o Theo, né? Ele confidencia isso nas cartas, o Theo responde para ele, dá a ideia, né, para
enfim, as cartas não eram tão rápidas, né, como as mensagens de hoje em dia. Então, são descascadores de batata com a pele suja, como eles estavam ali, né? Não é um quadro com um tema nobre, como a academia quer, né? Não tem uma Vênus em cima de uma onda, com os anjos querubins né, em volta. É uma descascadora de batata com as mãos ali, com bastante trabalho para fazer, né? Porque a gente vê a indústria. Então, uma galera bem miserável nesse sentido, né? Ele fez um manual, de novo, olhando as gravuras do Millet, né? Ele aprendia imitando os grandes mestres que ele gostava. Vamos pensar que a arte, né? Imagina se esses caras tivessem internet, né? Com imagem e telonas. Ele vai escrever um manual de como desenhar, partindo dessas gravuras que ele fazia das pinturas de Millet. Então isso aqui são gravuras. E aqui um detalhe da paleta dele. Como eu estava falando do pai dele, ele teve uma discussão muito forte com o pai, e aí ele foi para Borinage, né, que é uma região da Bélgica, né, de mineradores, e ele ficou ali, assim, deu as roupas pros miseráveis. Ele foi, virou pastor, e logo foi retirado porque ele, enfim, foi visto como fanático, né? As autoridades religiosas locais acharam que era uma atuação imprópria, né? Ele foi rejeitado tanto pela igreja quanto pela comunidade. E aí, representando os sapatos, que a gente vê um emoldurado, os sapatos desses trabalhadores, né, os sapatos dele, ele vai para Newnen, ele vai para Alvres, ele vai para muitos lugares e volta depois. Então a gente está vendo aqui algumas obras que são, lá do B, do Van Gogh, né? Essa aqui eu até tentei fazer, é muito interessante como ele consegue fazer, parece que tudo que ele faz é obra de arte, sabe? O toque de Midas, não sei o quanto que ele sofreu para fazer, mas a gente não tem indício, a gente vai ver os desenhos que ele fazia, aqui ó, são como as pinturas, né? Inclusive, não nem quando ele foi, aqui é a igrejinha na janela, e aqui é a mesma igrejinha, como chama essa igreja? Bem, ele ficava em troca de algum serviço braçal ou comida ou até descanso, ele dormia embaixo dessas mesas dos tecelões, que ele adorava ficar desenhando, né, vendo eles debruçados ali num objeto parado, né? Eram bons modelos, né? Ele não tinha dinheiro para contratar modelo, por isso que ele gostava de espelhos, ele podia fazer muitos autorretratos. Então, imaginar que ele dormia aqui embaixo, e como ele desenha, né, essas linhas que mais parecem costuras, aqui a gente vê, ó, isso não está por baixo da pintura, isso é um rascunho que ele deixou em cadernos, né? Assim como ele tinha folhas para as cartas, ele também tinha para os rascunhos. Então, talvez ele pintasse depois ou em sequência, né, as pinturas que tem o seu rascunho. Acho que ele pintou depois, né? Não necessariamente naquele nascer do sol ou pôr do sol aqui. Então, essas linhas que parecem linhas de lã, linhas de tecido, tem muita relação, né, uma relação quase que simbólica, né, com essas máquinas e com esses trabalhadores. Então a gente está vendo todos esses desenhos dele, dessas pranchas, do que vai ser ou não pintura, nem todos eles viraram pinturas, mas grande parte. Inclusive, esse frame aqui é do filme Sonhos, do Kurosawa, que eu vou mostrar uma parte onde o Van Gogh, ele... Aliás, é o filme que está aqui no começo, do primeiro slide. Então, no slide 18 a 19, é aqui, ó, esse daqui. O filme do Kurosawa. O Akira Kurosawa tem um filme chamado Sonhos, aqui ó, Sonhos, que é de 1990, tem 8 sonhos nesse filme. Sonhos seriam do diretor, e ele tem um sonho que é o Van Gogh. Ele sonha estar no meio dos quadros do Van Gogh, e ele se encontra com o Van Gogh, que é o... Então, é o sonho depois do sonho do túnel. O sonho do túnel deve ser no minuto 100. Ele tá vendo as obras de arte do Van Gogh, tamanho real aqui, e é nesse quadro que eu vou fazer a colocação com o japonismo, mas só vamos ver a transição antes para a cena em si, que é muito jóia, e também o que o Van Gogh fala. O Martin Scorsese vai fazer o Van Gogh nesse sonho. Ele vai passar pelas paisagens do Van Gogh, é o Martin Scorsese, o diretor, que está fazendo o papel do Van Gogh nessa cena.
Bonjour. Savez-vous où habite Monsieur Van Gogh? Si c'est lui que vous cherchez, il a passé le pont tout à l'heure. Il est allé par là-bas. Merci. Monsieur, prenez garde. Il vient juste de sortir de l'asile des fous. Vous êtes Vincent Van Gogh, n'est-ce pas? Why aren't you painting? To me, this scene is beyond belief. A scene that looks like a painting does not make a painting. If you take the time and look closely, all of nature has its own beauty. And when that natural beauty is there, I just lose myself in it. And then, as if it's in a dream, the scene just paints itself for me. Yes, I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me complete. But it's so difficult to hold it inside. Then, what do you do? I work, I slave, I drive myself like a locomotive. Time's running out. So little time left for me to paint. Are you all right? You appear to be injured. This? Yeah? Yesterday I was trying to complete a self-portrait. And I just couldn't get the ear right, so I cut it off and threw it away. The sun. It compels me to paint. I can't stand here wasting my time talking to you.
o sonho termina com o que seria um dos últimos, não talvez o último especificamente, tem isso, né, essa discussão, quadro do Van Gogh, né, dos corvos, né, que a gente não sabe se é dia ou noite, que é bem temeroso, assim, um caminho indo, né, no fim da paisagem, um quadro bem emblemático para ser o último quadro do artista. Tudo isso para começar a falar do japonismo em Van Gogh. Porque o Van Gogh era aficionado, as cerâmicas que chegavam, principalmente quando ele estava em Wien, com esses tecelões, aqui a ponte, que a gente viu do filme, chegavam embrulhados em gravuras, e o Van Gogh pegava essas gravuras e achava maravilhoso, e ele achava que a arte japonesa, especificamente, ele via um essencial ali, uma forma de mostrar com imagens, né? Não vou falar representação, mas como os egípcios, né, faziam uma assimilação essencial, né, da representação na hora de mostrar a natureza, ou na hora de mostrar um objeto, né, desenhado, pintado, enfim. Tanto é que ele não sabia japonês, né? E aqui a gente está vendo, ó, do período Edo, né, de Hiroshige Ando, e ele também via do Hokusai, um famoso gravurista, né, artista japonês, e aqui é do Van Gogh. E isso que está escrito em volta, ele não sabia ler, são endereços de ruas e números, porque ele pegava aqui, ó, do Hiroshige também, ó, de 87 do Van Gogh, esse é do Van Gogh, com endereços e escrito em volta, porque vinham embalagens, né, recebidas vinha de navio, enfim, e aí ele copiava, né, por isso que eram endereços depois quando foram traduzir. E aquele quadro da cerejeira também, que é muito famoso. Essa briga que ele tinha com o pai dele vai acabar em 85, né, o pai dele, o Theodorus Van Gogh, esse daqui, ele morre em 85, e eles não se falam não, né, não tem nenhum indício de que eles tenham se falado. Então, talvez essa tenha sido uma resposta visual do Van Gogh, ou uma saída para ele, mas ele faz uma carta, né, aberta em Isaías, né, o homem bom e compreendido. É um texto interessante, ele coloca aqui embaixo uma referência do livro do Émile Zola, que ele conheceu, né, na França. E aí um detalhe importante da gente saber, a relação de Van Gogh com a morte. Nessa Bíblia aberta, está escrito algo assim, ó: era desprezado e rejeitado dos homens, um varão de dores e que tinha experiência de enfermidades, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era ele desprezado, e dele não fizemos caso. O Theodorus Van Gogh teve um filho que foi natimorto, e aí o Van Gogh cresceu a sua infância inteira, adolescência, até quando ele foi trabalhar nas galerias, e como servente, assim, tá, gente? Como faz tudo. Ele viveu vendo o seu próprio nome numa lápide. Assim, isso era comum na época, tá? O pessoal que tinha os bebês natimorto, né? Que fala. E aí faziam o próximo filho com um nome parecido. Ele tem o Willem, né? Vincent Willem Van Gogh, que o Van Gogh não teve. Então, talvez ele tivesse essa coisa com o pai, será que ele não deu certo? Ele queria o primeiro filho, né, homem, e foi, né, da família dele, o primeiro filho homem, mas foi ele. Então, e depois que veio o Theo. Tanto é que o do Vincent Willem Van Gogh tá aqui, ó, 53, 1890, tá hoje em dia do lado do Teodoro, que morreu pouco depois. Morreu um ano depois do Van Gogh. Ele ficou muito triste quando o Van Gogh morreu, o Theodore, e foi enterrado ao lado da lápide de Van Gogh. Então, eu acho que é uma coisa importante da gente, né, como que isso aqui é uma gravura dele, como que seria isso na cabeça do Van Gogh, nessa questão. Porque não deu certo. Até o amarelo de Van Gogh, que a gente acha lindo, olha aqui, 87, a data desse detalhe, os críticos, e ele tentava com o Theo, ele não tinha dinheiro nenhum, o Theo que dava dinheiro para ele comprar as coisas, e não tem ele pedindo um amarelo, mas tem assim ele pedindo dinheiro para comprar materiais para ele poder pintar. Então muitas vezes ele também tinha vergonha de pedir dinheiro pro Theo. O Theo teria até forjado uma venda, né, em nome, e era ele mesmo, né, comprando em nome de um cara desconhecido, talvez um comprador anônimo, mas a academia achava esse amarelo brega, porque ele misturava amarelos, achava que esse amarelo tava direto do pote, e nem né? A gente vê hoje o amarelo de cádmio, o amarelo indiano, né? Se a gente junta, não dá um amarelo do Van Gogh, é muito difícil fazer esse amarelo. Era um amarelo assim, ó, vibrante. E os famosos 23 quadros, acho, que são os girassóis, né, do Van Gogh, ele pintou entre 87 e 89, e a princípio, até alunos, né, quando a gente pede para olhar esse quadro, ou até professores mais antigos pedem para fazer uma releitura, né, dessa obra, talvez não entendam como talvez não seja feliz, né. Agora eu vou fazer
eu faria uma pergunta pra vocês. Infelizmente eu já dei um spoiler, mas eu não. O Banksy, ali no canto direito inferior, não é do Van Gogh, é um quadro do Banksy. E aqui eu vou tirar a tela para dar um zoom. Opa, na assinatura do Banksy, que assinou bem onde o Van Gogh assinava. Nesse caso, ó, o Vincent, ele assinava no vaso mesmo, ó, Vincent. E aqui tem um olhinho que vai nos levar aos que quiserem conhecer o grande Banksy. O Banksy é um artista muito doido, né? Eu falaria para vocês, a gente ia perder 5 horas agora nessa aula falando sobre Banksy, mas ele é uma figura importante demais para a história da arte, como foi Duchamp, como foi Leonardo da Vinci. Esse cara fez coisas excepcionais. E uma delas foi numa exposição chamado Remixando os Grandes Mestres, que ele fez este quadro aqui, ó, que é exatamente talvez, o que o Van Gogh queria estar falando aqui. Porque a princípio é lindo, é belo, só que esses girassóis estão podres, mortos, estão desfalecidos, desengrenhados, a maioria deles. E eles não estão, né, num jardim, aliás, num campo de girassóis. Eles estão fadados ali num vaso quase que seco. Minha mãe, ela fala, né, quando uma planta às vezes começa a florir muito, não porque ela tá florindo muito, é porque você tá colocando muito, não, colocou pouca água e ela tá dando a última floração. Algumas espécies fazem isso. E aí, na verdade, é o oposto, é uma coisa bela, mas que tá fora do seu lugar, que tá morrendo, né, que tá despedaçando. Banksy faz isso aí como uma releitura crítica contemporânea muito doida, né? Ele pinta mesmo a obra. É aqui, ó, quando eu cliquei na obra, e ele veio exatamente para as outras obras dessa exposição, que foi em 2005. Ó, ele colocou carrinhos e lixo no Monet. Tem vários, tem todos aqui, será? Tem do Monet, tem do Banks, do Van Gogh, tem da pop art, do Andy Warhol. E sobre o quarto dele, né? Ele foi para Paris, quando o Theo falou, venha para Paris ser artista, e ele conheceu todo mundo, mas ele achou também que a vida em Paris era muito exaustiva, né, que consumiu muito ele. Então ele sugeriu, né, o Theo sugeriu para o Van Gogh ir para o sul da França, então ele foi para Arles, aqui na Casa Amarela, e ele ficava num quartinho aqui em cima, que é esse famoso quarto que não era bem assim, viu? Ele tem algumas obras, mais de 2 ou 3, aqui a gente tá vendo 3, mas tem detalhes importantes, né, que eu também perguntaria para vocês, não adivinharem, mas, né, perceberem o que tem aqui nesse quarto de estranho no primeiro momento. Pode ser em qualquer um deles. A ideia que o Van Gogh queria da Casa Amarela era mais ou menos a mesma que a da Casa de Manet para os impressionistas, do Félix Nadar, né, o fotógrafo que chamou os impressionistas para trabalhar. Ele queria um lugar de unir artistas, de terem muitos artistas próximos, de ter tipo uma escola de artistas, um movimento, né? Ele queria isso, né? E aí ele achava que aí seria o caso, né, nesse lugar. E o único que aceitou ir para lá foi o Gauguin. E esse quarto é meio que um convite pro Gauguin, que tinha tudo preparado em 2 coisas, né? Tem 2 portas nesse quarto. Não podia ser o banheiro, tudo bem, mas as 2 portas, 2 travesseiros, dois quadros de mesmas molduras, sempre duplicados, iguais. A janela é uma janela só, mas, né, tem uma pra cá e uma pra cá, ela tá aberta, um vidro do meio, tem 2 cadeiras. Bem, ele tá fazendo convite pro Gauguin vir aí, e o Gauguin aceita. Eles vão ficar 6 semanas, vão ficar 6 semanas juntos. E assim, o Van Gogh admirava muito o Gauguin, demais, e o Gauguin, nem tanto. Olha só o que o Gauguin falou: sou um grande artista e sei disso, fiz tudo o que pude para ensinar a Vincent. Não sei se perdi meu tempo. Ele também foi aluno de Pissarro. Ele foi muito criticado pelo Monet e pelo Renoir, que falaram que ele era simplesmente ruim, além de arrogante. Bem, ele tentou comprar e comprou várias obras dos impressionistas, comprou a obra do Cézanne, mas não comprou do Van Gogh. E fez uma coleção, assim, meio que ele queria entrar no meio dos impressionistas comprando ele, sabe? Tipo, porque ele tinha grana e tal. Ele abandonou a esposa e as filhas para ir pro Tahiti. Enfim, vamos tratar um pouco dessa figura com um olhar crítico, tá? Porque ele é um pós-impressionista, muito bom pintor, aquele que trata a cor como quase nenhum outro, porém é um vilão. Eu diria que ele é um vilão. Na videoaula acho que eu falo muito sobre ele nesse sentido. Aqui a gente vê um exemplo, ó. Esses 2 quadros são do Van Gogh e seria a cadeira dele, do Van Gogh, e a cadeira do Gauguin. O Van Gogh admirava muito o Gauguin. A cadeira do Van Gogh aqui é de palha, tem um fumo, tá suja, que é de um intelectual, é de mogno, é uma madeira escura, com uma vela acesa e livros, né? Toda com design diferente. Então, ao mesmo tempo que ele admirava o Gauguin não retribuía, não era recíproco.
aqui a gente vê aqui como que o Gauguin tratava a cor. Não exatamente quando ele vai para o Tahiti, mas quando ele vai para o Tahiti isso acontece e, como eu disse, ele larga mulher e filhas para ir para lá. Não só isso, ele vai com marinheiros e ele tá numa frota que acaba transmitindo sífilis. Ele tinha sífilis, ele morreu muito por conta da sífilis. Para muita gente, eles acabam com a comunidade da enseada de onde eles chegam no Tahiti, justamente a frota do Gauguin. Mas ele falava que, ó, você vai pintar com um verde, pinta com o seu melhor verde, não precisa ser com o verde da natureza. E a parte de, não vou dizer paisagismo, mas ele conseguia colocar dentro de um quadro cores e temas, né, objetos que faziam a gente ficar encantado. Então olhar um Gauguin ao vivo é a mesma coisa que ver um Monet ao vivo, assim, é muito diferente. Não sei se essas imagens, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, ou se a gente vai ver um zoom. E a relação dele com as mulheres tahitianas também é algo controverso, que acaba sendo o elemento central, né, da obra do Gauguin, onde ele aponta muitas coisas em relação à linguagem da pintura. Porém, a gente vai ver que assim, o tratamento é de um colonizador, né? As figuras estão aqui postas e representadas, mas ele mesmo não agia como tal. Então é legal que a gente tenha essa representação e aí, né, entender que talvez ele tenha sido colocado, né, nessa gaveta dos pós-impressionistas, porque bem, ele estava muito bem colocado, né, ali, tinha esse interesse, mas necessariamente ele não está representando aqui de uma maneira bondosa ou altruísta o Tahiti. Vamos ao episódio da orelha, finalmente. Em meu quadro Café Noturno eu busquei expressar que o café é um lugar onde pode arruinar-se, tornar-se louco e cometer crimes, na atmosfera de uma fornalha infernal de enxofre opaco, como que o poder das trevas de uma taberna. Então, nesse lugar aqui, tinha a Gabrielle Berlatier, que é Gabi ou Raquel, mas ela era ela limpava tanto a Casa Amarela quanto o café, e o Van Gogh gostava muito dela. Gauguin, tendo percebido essa aproximação dos dois, deu muito dinheiro para ela. E talvez ela tenha decidido sair, né, ou se mudar por conta disso. O Van Gogh, num evento de raiva, ameaça o Gauguin com uma navalha e depois, né, o Gauguin sai fora e fala, eu vou embora. E ele fica desesperado porque o Gauguin vai embora. Ele arranca, não a orelha inteira, mas ele arranca o lóbulo da orelha esquerda ou a direita. Ele arranca o lóbulo da orelha e põe num guardanapo, numa mensagem assumindo, assim, falando que a culpa era dele. Falando, desculpa, essa briga toda que a gente teve é culpa minha. E entrega pra Gabrielle. Bem, a partir daí, e o Theo é informado disso, o Van Gogh começa a ter, assim, todos os seus... E ele estava produzindo muito, mas todos os seus planos indo pro água abaixo. Ainda em Arles, né, entre 88 e 89, assim, um ano antes dele morrer, e depois quando ele vai se tratar ele mesmo, ele vai se internar num centro de psiquiatria. É um asilo de São Paulo, em Saint-Rémy de la Provence. É lá que tem muitos ciprestes, né, que ele vai pintar no fim da vida dele, mas porque ele vai conhecer o carteiro Rollin e a família Rollin. Aqui é uma foto dele. E tem muitos quadros, não só do Roland, do carteiro, mas da família do carteiro. Inclusive esse aqui que está no MASP, tem um fundo muito parecido com o do Rótico, assim, que é enorme, é gigantesco, é muito legal. Aqui um desenho, né, do carteiro, o próprio menino, como ele chama esse menino? Tem uma linha do tempo, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que também é legal, que está no roteiro, de tudo que eu tô falando, ó, dos anos que ele vai, ó. A produção de Van Gogh, de 80, ó, ele faz 19 pinturas, aí quando ele tá em Saint-Rémy, ele faz 150 pinturas em um ano. Em 70 dias, nos últimos anos de vida, ele fez 70 quadros. Então ele fez muitas coisas em 10 anos, né? Para quem começou a pintar e parou de pintar só em 10 anos, é muita coisa. O carteiro trazia para ele jornais, né? Obras, na verdade jornais e impressões. E ele pegou toda uma série do Delacroix. Então à esquerda a gente está vendo quadros do Delacroix, né, que os impressionistas gostavam bastante, a gente viu na aula, e fez também, né, essa é a forma dele aprender, né, as suas releituras, que não são releituras, né? E por que está ao contrário? Porque as impressões vinham invertidas, né? Então ele achava mesmo que era para esse lado, ele não fez por querer,
né? Muita gente fala, não, ele fez invertido para mostrar o oposto. Não, não, ele só fez porque a impressão que ele recebia do carteiro, né, do jornal, estava impressa ao contrário. É engraçado que o carteiro não gostava desses quadros e ficou durante muito tempo no porão dos Rollin. E depois, mais de 25 quadros depois, vendidos a milhões de dólares e virou uma família que virou marchand, eles viraram marchands por um tempo. É uma família conhecida e que tem muito dinheiro graças ao Van Gogh. Bem, aqui onde ele, né, o asilo para onde ele foi, os ciprestes que eu havia dito, né, os desenhos do Van Gogh, as pinturas do Van Gogh, né, os lugares, então eles tinham um período de ficar no sol, ele podia pintar, não era uma prisão, não era um hospício, tá, como muito se romantiza, mas era, afinal de contas, um asilo. E ele que foi porque ele quis. E vamos ao grande final, né? Estamos no slide 33, mas então também tem essa linha do tempo do que aconteceu, ó, no dia 27, tá vendo? No final da tarde, à noite, ele ficou 2 dias depois do tiro e aí que ele foi encontrado para ser tratado. Tô falando isso por quê? Porque a gente achava, até hoje, até 2012, na verdade, que o Van Gogh tinha se matado. Tem até aqui um livro, ó, quem atirou em Van Gogh. E vamos lá, ele tinha amizade com um menino chamado René Secretan, que ele se vestia de cowboy e gostava muito das coisas dos Estados Unidos. E ele tinha uma arma que ele levavam, ele e o primo dele, eles levavam bebida, absinto pro Van Gogh e eles trocavam ideia, eles eram adolescentes e eram amigos, né? Van Gogh era bem cuidado e cuidava deles. Ele era caçoado por esse menino que achava que era estranho e tal, mas eles acabaram ficando, né, próximos. E aí talvez não, né? O livro fala que, né, primeiro que ele era muito devoto. Como que alguém tão devoto quanto Van Gogh, que foi pastor, né, que sabe o que a Bíblia fala sobre os que se suicidam, né, ia tentar, né, se matar. Segundo que, por que no estômago e não em um lugar mais direto? Tanto é que ele tomou o tiro, ficou na chuva 2 dias, pegou pneumonia e aí foi levado ao hospital. Por que ele demorou a pedir socorro? Então várias questões levaram os dois, né, o Steven Aifé e o Gregory White-Smith, a investigar isso e essa versão que eu estou contando é a versão que está no livro, é a versão que o Museu Van Gogh, né, assumiu como ok, a legítima. Ele teria disparado acidentalmente, era um revólver velho, e ele ficou com medo, e talvez das mãos dos meninos, né, quem sabe. Mas a arma certamente era do Renan, e ele, talvez para proteger os meninos, né, de uma prisão... Então ele, para proteger os meninos, né, talvez de uma prisão, né, como adolescentes ainda, ele segurou e levou. Não falou nada, né? Chegou pra polícia e aí no livro mostra essa parte e falando, olha, eu que atirei em mim, ninguém tentou atirar em mim. Quem que chega, né? Quem tentou um suicídio fica falando, repetindo que foi ele próprio e não outra pessoa. Então, muitos indícios levam a essa versão de que ele, né, inclusive pelo ângulo aí, poxa, gente, parece que eu tô falando que é uma versão de, né? Não, mas faz muito mais sentido, né? Acho que clicar aqui, ó, no livro e ver nos últimos capítulos, nessa história da morte. Vixe, é lá longe, mas é muito legal, bora lá. E aí entender que esse cara que sofreu tanto, né, não acusem aqui a frase, não acusem ninguém, fui eu que quis me matar. Quando questionado pela polícia se ele tentara se matar, ele respondeu hesitante, sim, creio que sim. Então, as últimas obras que ele fez, né, a gente vai ver no próximo slide, mas essas todas ele fez num período curto, entre 87 e 89. E 90, né, quando ele morre. E o Gaston Bachelard vai ter essa frase, né? Tem um artista que visita a própria alma e traz pra gente esse cara. E não nenhum desses quadros aqui, nenhum desses quadros que a gente tá vendo, que eram muito bem feitos, né? Então tinha um tratamento que ele terminava, ele diria, renderizava o quadro, como a gente fala hoje na imagem digital, mas o verniz, né? Eles estão aí muito bem. E é empastamento de tinta, ele ia às vezes sim com a mão, tá? Tem telas do Van Gogh que ele vai e pinta com os dedos. Não em todos, tá, gente? Porque dá pra ver as cerdas do pincel. A gente achava que era esse quadro, né, o último dele, e talvez tenha sido. Porém, bem ao lado do banco onde ele foi encontrado, que se eu não me engano é este banco aqui, que ele já tinha pintado, tem essas raízes. Então ele estava tratando essas raízes na mesma época, no mesmo mês, ó, inacabada, que essa obra aqui, O Campo de Trigo com Corvos, de julho, essa aqui é a mais famosa de todas. Aí tem esse simbolismo da morte dele, de ser a última obra e tal. Mas essas Raízes da Árvore, de 1890, também é de julho, né? Bem como essa outra paisagem, que agora não tem o nome dela aqui fácil para eu achar. E era muito mais esperançosa, né? Talvez de alguém que morreu
sem saber o que seria, né, o que isso lhe tornaria, mas que conseguiu, poxa, olha quanta coisa que ele deixou pra gente, e ele é um símbolo de um artista, né, solitário. As obras dele sobreviveram e ele nunca experimentou isso, né, tipo aquela coisa da esperança do artista e da vida injusta dele. Aliás, exatamente, o único quadro que ele vendeu em vida é este daqui, de 1888. Curiosamente, ao contrário de muitas de suas obras mais famosas, Van Gogh pintou esta cena de memória, ou imaginação, como ele costumava dizer, no dia seguinte a uma caminhada pelo local, algo que Paul Gauguin o incentivava a fazer. O Vinhedo Encarnado, de 1888, foi a única pintura que Van Gogh vendeu de maneira significativa, pública e documentada. Vendida em 1890, poucos meses antes de sua morte, foi adquirida por Anna Bock, uma pintora impressionista belga e colecionadora de arte, que pagou 400 francos pela obra. Anna era irmã de Eugène Bock, outro pintor e conhecido de Van Gogh, que o artista retratou na pintura O Poeta. Embora Van Gogh tenha feito outras vendas menores e informais, ou trocado obras por materiais de pintura com comerciantes como Julien Perry Tanguy, o Vinhedo Encarnado permanece como a única venda documentada que se aproxima de uma transação de arte moderna. Aí, pra gente encerrar, esse vídeo mostra o Dr. Who, acho que é assistente, e o Van Gogh. Ele busca o Van Gogh na época do Van Gogh e fala, ó, vem ver o que você vira no futuro. Deixa eu colocar a legenda aqui e o som. Where are we? Paris, 2010 AD, and this is the mighty Musée d'Orsay, home to many of the greatest paintings in history. Oh, that's wonderful. E as obras que ele mesmo reconhece do Monet, ó, ele passa pelo Monet e ele sabe quem é Monet. Então foi legal, acho que a direção de arte desse episódio mandou muito bem. Yes, and today is another cracker, if I may say so. Well, I just wondered, between you and me, in 100 words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Well, big question, but to me, Van Gogh is the finest painter of the moment. Certainly the most popular, great painter of all time, the most beloved. His command of colour, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. Vincent, I'm sorry. Are you sorry? Is it too much? No. I have tears of joy. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. You're welcome. Sorry, but yeah. E talvez ele se toque depois que era alguém muito parecido com o Van Gogh, né? Enfim. Então é isso, acho que, né, concluindo sobre o Van Gogh, ele não era apenas um pós-impressionista e não é só aquele cara que pinta os girassóis. Eu acho que ele expandiu as possibilidades da cor, como outros pós-impressionistas tentaram, né? O próprio Gauguin. Mas o homem que converteu, né, dor em imagem, ansiedade em linguagem. Ele conseguiu trazer do fundo da própria alma. Ele trouxe uma coisa bela de dentro, né? Uma coisa muito, muito complicada de você realmente comparar com outro artista e saber tanto, né? Porque ele escreveu a vida dele inteira por irmão, então a gente sabe todas as dores dele, como que
era significativo para ele, sei lá, talvez ter a certeza de que o que aconteceu no futuro aconteceria. Não sei se ele precisava saber disso, né? Talvez ele não fizesse todas essas coisas se ele soubesse, enfim. Ele é alguém a lembrar quando fala de pintura e de cor, né? Alguém muito importante, muito sensível, principalmente sobre a expressividade, né, da alma e da psique humana. Vamos para a última parte, né? Seria a conclusão, aliás, a parte final, que eu vou tomar o Picasso e o cubismo como ponto de partida. Aqui o roteiro da Vigiola 16, no caso. Começou, né, esse assunto lá no começo da aula com a mesma foto, né, do Gonmilly, só que em preto e branco, e aqui a cores. O Picasso é alguém, como o Van Gogh, assim, uma locomotiva, né, como o filme do Kurosawa mostra, o Martin Scorsese sendo o Van Gogh. Né, que ele pensa como... Ele é uma locomotiva, então ele faz muitas coisas. Eu tenho as informações da quantidade de trabalhos que o Picasso fez. Só vamos lembrar que o Picasso também tem aí gravuras, né, que é uma questão de tiragem. Então ele vai ter em números bem mais trabalhos mesmo do que o Van Gogh e a quantidade de anos trabalhados. O Pablo Picasso... Nossa, ele viveu muito. Daqui a pouco a gente vai ver aqui. Inclusive o nome dele é muito grande. Deixa eu pegar aqui um minutinho. Ele nasceu em 1881 e morreu só em 1973. Então ele viu e passou por muita coisa, inclusive Guernica, né, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, assim, diretamente. Mas o que eu queria mostrar era o nome inteiro dele. Poxa vida, o nome dele é muito comprido. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispim Crispiniano Maria de los Remedios de la Santíssima Trindade Ruiz Picasso. Então a gente precisa voltar um pouquinho para trás para o Cezanne e para o Braque, né? Aqui Braque e aqui Cezanne, porque o Braque é o cara que vai entender aquela questão do Cezanne, de como representar num plano bidimensional uma realidade tridimensional. Isso assim, a grosso modo, né? De acordo com as pesquisas do Gompert, está escrito aqui embaixo, né, do Salão de Outono, essa homenagem que foi feita ao Cezanne trouxe muitos artistas, e o Braque foi um que, assim, ele se encantou com as ideias dele. Ele mais leu, talvez, do que tenha visto as obras. E um ano depois, em 1908, o Braque ele vai retomar sistematicamente essa lição do Cezanne. Né? Ele vai se encantar com tudo que ele vê dele, e ele vai pensar assim, é isso que eu vejo? E ele vai mudar e vai falar, não, é isso que eu vejo, e é isso aqui que eu tô vendo, porque é uma pintura. Então ele vai dar um passo a mais que o Cezanne, ele vai considerar que não vou conseguir retratar a realidade inteira, porque afinal de contas isso é uma pintura, é um plano bidimensional. Como fazê-lo da melhor forma? Então ele vai se encontrar com o Picasso numa série de nós, né, com a Belle Époque, com o Matisse emergindo, né, junto com o Picasso como os dois grandes pintores, e a Gertrude Stein, que naquele filme Meia Noite de Paris, essa parte é bem retratada, mas ela funcionava como uma consultora, né, uma aconselhadora de tanto da galera da literatura quanto da galera da pintura, né, das artes todas. E tava rolando, né, uma pseudopaz na Europa, realmente. Então, e o imperialismo já vai tá escrito aqui, né, ó, o imperialismo engole a Ásia, a África, a Oceania e as Américas. Um intercâmbio cultural que quem vai trazer para eles, esse cidadão que vai aparecer logo menos, esse cidadão aqui, ó, vai ter um quadro do Picasso, que inclusive é esse, que é o Daniel Henry Kahnweiler, que ele vai trazer muitas coisas, né, desses lugares para os artistas verem, e o Matisse vai trazer, na casa da Gertrude Stein, uma máscara, não sei se é exatamente essa ou essa daqui, dos Yorubá. E o Picasso vai ficar doido, ó. O Picasso estava induzido por um transe provocado pelo objeto, não se sentia frio ou amedrontado, pelo contrário, dizia estar quente, fervendo vida. Era essa sensação, afirmou Picasso, que a arte deveria causar, e ele pegou a máscara do Matisse, ó, empirulitou, saiu dali. Aqui a gente vê um retrato que o Picasso fez da Gertrude Stein, e aqui é da mulher do Matisse ou do Matisse da Gertrude Stein? Acho que aqui eu confundi. Mas enfim, tinha essa relação toda, né? E o Braque, somado àquelas ideias do Cezanne, vão fazer os dois se encontrarem antes do Picasso estar inserido no cubismo, ou o cubismo ser uma ideia, né, com um nome inclusive, que também foi, como os fauvistas e os impressionistas, um xingamento, assim, ó, o cubista, que o Matisse que falou. O Matisse que falou que a obra do Picasso, não essa, acho que eu vou mostrar daqui a pouco, parecia cubinhos, cubistas, e aí ficou cubismo. E o Picasso e o Braque nem se importaram, não ligaram, não se chamavam de. Outros caras falavam que eram cubistas, e aí o Picasso vai retrucar e chamar de tubistas, a gente vai ver aqui também. Mas
As Demoiselles d'Avignon, é de 1907. É uma obra que não tá acabada, era inacabada, ela é bem alta, na verdade. E ela tá, ela foi, ele demorou, ele ficou sumido enquanto ele fez essa obra. E aqui é uma aula de história da arte. Assim como no Almoço da Relva, do Manet, ele vai colocar elementos de gênero, né, de pintura, tipo a natureza morta, o estatuário grego, que não é a lei da frontalidade, né, a gente viu a aula do Egito, mas essa lateralidade, essa aspectiva egípcia, a máscara, né, e essa pose, né, das esculturas gregas, fazendo uma relação com o clássico, inclusive as vestes, né, gregas aqui, que eles faziam para não deixar a perna, que senão quebrava. Então era uma saída dos escultores gregos fazem bloco, os braços separados, por isso que a Vênus de Milo não tem, né, nem a cabeça, que era feita separada e colocada, e nem os braços. O resto era um pedação só. Alguns do torso não. E a parte de baixo era mais simples, né? Fazer. Não que era mais simples. Você vê o Bernini, ele faz parecer seda, um mármore, mas era mais para estruturar ali o peso e não quebrar a escultura. Então, assim, o Picasso ele estava mais para um retorno ao Eva, né? Às expressões visuais ancestrais, do que propriamente ao cubismo. E aqui do lado a gente vê o Braque. Também, né, eles estão juntos, eles vão morar no castelo, eles vão morar juntos durante um tempo, vão chegar nisso. Olha, pode parecer muito complicado, mas não é. Vamos lá. Cubismo. Primeiro vamos tentar olhar isso daqui e ver se a gente enxerga alguma coisa figurativa. A Mulher com o Bandolim, que é o nome do quadro de 1910, Picasso e Braque. Então, assim, didaticamente, lembrar do Cézanne pintando as maçãs, as laranjas, né, a mesa, a fruta, as caveiras de vários ângulos diferentes. Dele tentando pintar figura e fundo ao mesmo tempo, porque afinal de contas ele tá tendo uma sensação ali, é para aquela imagem lembrar alguma coisa. Vejam bem, talvez vocês nunca mais, se estão vendo essa imagem pela primeira vez, vocês se esqueçam dela. Porque aqui há uma construção que a gente não vê em nenhum lugar e que ao mesmo tempo a gente sabe o que é. Eles juntaram signos, eles transpuseram a nossa forma de entender com o que o Cézanne queria dizer. E é a figura e o fundo se mexendo, é o figurativo ainda, é a composição, eles estão tentando mostrar pra gente, lembra que eu falei que uma criança desenha, é a mesma coisa, é redondo embaixo, é redondo em cima, no meio não é, é uma caneca, né? A mesa é assim, a gente tá vendo assim não, mas tem uma perspectiva aqui indicando pra você entender o conjunto das coisas. E aí a toalha de mesa e o papel de parede, que nem no Matisse, aí, né, o Picasso e o Matisse estão juntos, cara, pega uma caixa de papelão que é tridimensional, mas que na representação do Brunelleschi, deixa eu olhar aqui, essa linha que sobe é fictícia. Ela tá indo pra dentro, como uma janela, que tá aprofundando, né? Isso tá na frente disso ou isso tá atrás disso? Mas peraí, e se for jornal? Opa! Aí o Braque e o Picasso trouxeram as letras e a referência, porque as letras são bidimensionais, o jornal é bidimensional. E tem muita informação lá. E ali tem uma construção também de textual, visual, de design. O menos é mais, aquela ideia do Duchamp correndo, né, o nudo assim da escada, a indústria fazer tantos urinóis, né, a fonte, né, numa velocidade absurda que o artesão não vai conseguir, mas isso não quer dizer que a arte acabou, nem que o artesão não pode continuar fazendo o artesanato, que não é artesanato, é arte. Não é arte com A maiúsculo das galerias e das academias, mas eles estão para trás pra caramba, daqui a pouco vai voltar a ser. A minha mãe faz arte com A maiúsculaço, assim, meu Deus do céu, e em vaso, em uma plataforma que eu nunca vi antes. E olha, quando a gente aprende esses caras aqui, a gente ganha referência para tudo. Não que tudo derive disso, mas que é o jeito de pensar do homem que teve uma pseudopaz, né? Porque estava tudo acontecendo em volta. Quando eles se inteiro tiveram uma pseudopaz à Belle Époque, que nunca mais tiveram, né? Também. Aí pega a caixa de papelão e abre ela. É a caixa de papelão ainda, mas não tem o formato dela. E se você juntar as duas coisas? Então, e se a gente olhar aquilo que é bidimensional e trouxer e criar uma imagem que signifique, não é memória, mas que signifique, né? Tanto quanto palavra, né? O que isso quer dizer. E aí não estou falando dos significados, que é a mulher tocando um bandolim, mas aqui eles estão treinando para a forma, né? Não sei será que eles esperavam que isso fosse uma obra de arte? E o tal dos cubinhos, que o Matisse falou que eram cubinhos, cubistas. Na videoaula do Picasso tem a história do Rousseau, mas é engraçado porque o Picasso fez uma brincadeira com o Rousseau, que era um naif, mas na verdade, ele falava que ele ia para vários lugares exóticos, ia para África, ia para América do Sul, ia para Indonésia, não sei onde, e nunca tinha ido, e nunca foi. Ele ia pro campo francês e inventava
flora e fauna. O Picasso apostou nele, comprou muitas obras dele e depois valorizaram, ele ganhou uma grana nisso, ele foi tipo um investidor de arte. E o Rousseau, que não é o filósofo, tá, gente, o Henri Rousseau, e até tem um evento que talvez tenha combinado para ser a briga entre Matisse e... Isso é fofoca da arte, hein? Entre Matisse e Picasso por causa dele, porque o Picasso fez uma festa para enaltecer o Rousseau, que foi tido como brincadeira, como tirar sarro, né? Mas não era. O Picasso realmente via nele, e ele fez uma festa pra ele e pediu dinheiro. Quem bancou a festa foi o Matisse. O Picasso nem pagou o Matisse e nem convidou o Matisse pra festa. E, bem, isso foi antes do episódio da Máscara. Foi antes do episódio da Máscara? Foi antes do episódio da Máscara, então... Esse é Rousseau. Tem uma leitura muito interessante dessa obra. Deixa eu pegar aqui. A Cigana Adormecida, de 1897. Ele cria uma cena de selva noturna dominada por uma profusão de plantas e flores exóticas que cercam uma figura nua reclinada sobre um sofá vermelho em meio à natureza. A lua cheia... E aqui é a lua... Ah, não. Aqui é a lua. A lua cheia ilumina discretamente o cenário, enquanto leões atentos e quase surreais espreitam a personagem central aqui, ó. As leoas. E aí tem um pássaro colorido e frutas... Aqui é um exotismo, porém imaginado. O Rousseau não viajou para esses lugares tropicais. E apesar dele alimentar a lenda nessa festa de ter estado no México ou em outras localidades consideradas exóticas pelos europeus, as suas plantas foram copiadas de catálogos de jardinagem e paisagismo, além de visitas ao Jardim de Plantes, em Paris. Então essa observação fragmentada do Rousseau explica tipo, uma artificialidade de motivos. Tipo, o motivo aqui não interessa, interessa o que que essas imagens vão significar para quem as vê. Então não tem um teor científico para ver a espécie, é uma coisa pictórica, né? Não é decorativa também. Bem, as experimentações passaram de pintura para colagem rapidamente, com essa questão do bidimensional. O que é bidimensional? Papel de parede, chapas de madeira, folhas, jornais, letras, partituras, e aí o instrumento musical entra aqui, o violino, o violão, né? E aqui parece, esse instrumento musical tem o símbolo da partitura. Braque e o Picasso vão chamar então, que daí você vai ver de todos os lados compõem o objeto. Então a lógica deles vai levar eles a sair de um cubismo analítico, e aí essa fase analítica é importante a gente olhar até em volta. Porque esses outros artistas, deixa eu pegar o nome de todos eles, é o Leguer, o Glazes, o Metzinger e o Juan Gris, eles estão fazendo coisas similares, pensando também, o raionismo russo vai estar nisso, e o Picasso vai chamar de tubistas, porque eles estão representando em formas geométricas, mas eles ficaram nessa coisa de pegar a casa, de experimentar os elementos, e aí cada elemento tem a sua, vai voltar a ser a arte clássica, o que vai ser representado é importante, então eles voltam e ficam tão herméticos, uma coisa que é fechada, né? Um pensamento que tá só para eles próprios. Então, tem um momento que o espectador não vai saber o que é isso. Então, eles dão dicas. Jolie, a amante de Picasso, uma das mulheres de Picasso, a amante dele, é a Marjolie. É a amante mesmo. Entre 1911 e 12. E ele teve fases, né? A rosa, a azul. Essa obra aqui, ó, tem um contor de cadeira, aliás, tem um pedaço de cadeira antiga, né? Referências a jornais que é desenhado e a própria corda. Então, o objeto tá ali. A colagem vira com o Picasso, né, com essa ida do hermético para o sintético, espaço na galeria. Então, o tridimensional, a assemblagem, o violão feito de papelão, está misturando tudo. Está misturando a escultura com a pintura, com a colagem, e a colagem agora é um meio, né, artístico. O cubismo analítico é quando a gente percebe figurativamente as coisas. O hermético se mistura tanto que é difícil, é quase uma abstração, porque pro Braque, até a assinatura eles deixaram de assinar, e muitas obras são do Braque, e muitas obras são do Picasso, e dos dois ao mesmo tempo, e eles brigaram no final da vida por causa disso, e aí o Braque foi embora, e o Picasso conhecido como o cubista, o criador do cubismo. Foi talvez dos dois juntos, mas o Braque começou. Aqui o Ambroise Vollard, que impulsionou as vendas tanto do Cézanne, não, isso aqui é do Cézanne que fez o Ambroise Vollard, mas do Picasso aqui é do Picasso, ó, desconstruindo ele, dá pra perceber que é o cara, então é analítico. Não dá pra perceber, é hermético. Tem o objeto em si, bidimensional, que daí é a composição, no real, o que é bidimensional? É o abstrato? Opa, nem sempre. O jornal tem informação abstrata, porque a letra é abstrata, porque a nota musical é abstrata, mas ela existe. Eita, nossa, aí a discussão é incrível, é uma discussão filosófica.
são filósofos da arte também, Braque e Picasso. O buraco não é um buraco, ele é posto por cima, né, do violão. Aquele é um buraco, mas cadê? Aquele também é um buraco, mas aquele é um papel por cima de tudo, e na verdade é um buraco. Então há uma discussão filosófica de análise de imagem. Tipo, não tem a ver o analítico com analisar a imagem, mas é você ver a figuração. Ele vai, e assim, ele faz tudo, gente. A gente viu ele desenhando com luz, aqui ele vai desenhar atrás do neto do Degas, ou do Renoir, tá filmando atrás de um vídeo, ele vai pintando, ele vai fazendo touros, assim, ele vai fazer, é maravilhoso esse vídeo, ele não tá aqui, mas eu vou pôr na mesa de bordo. Então, até um ready-made, ó, um ready-made feito pelo Picasso, né, se não fosse do Chan, um selinho de bicicleta e o guidon, ou um pedaço de cano só é o touro. Então, as formas remetem à essência do objeto. O que é mais fácil de representar? Como os homens, né, como as evas, né, as expressões visuais ancestrais, ou como, vamos pensar no símbolo do Chicago Bulls, o time de basquete norte-americano, né, representar hoje em dia um boi de frente pode ter um símbolo, até por conta deles, mas certamente assim é mais compreensível de que espécie que é. Então ele vai de compreender as formas, como o Cézanne falava, a natureza com cilindros, cones, círculos, né, bolas, esferas, cubos, formas geométricas e até a sua simplificação máxima, ou possível, ou, enfim, aqui ele chegou. Imaginem o gesto que ele fez aqui, talvez sem tirar o lápis do papel, que é um exercício muito bom para dominar o desenho, na prática do desenho, todo mundo consegue aprender desenho, escultura, então, e aí é a prática de mexer no vaso, né, olha só, eu falei, minha mãe faz umas coisas muito doidas assim, cara, e queimar a argila, fazer, entender que não pode deixar, tem que deixar ela oca, senão ela explode, o processo que a inteligência artificial pode copiar, o produto e o resultado e a estética do Picasso, mas ela nunca vai ter o processo dele. Nesse vídeo do touro que ele faz com o neto do Renoir do Degas, ele não para. Tem hora que você fala, nossa, para, ele meio que, entre aspas, estraga o desenho, porque ele não para, ele continua. Porque ele tá vendo coisa, ele tá vendo que a ação dele, aí como diria o Duchamp também, é tão parte da obra quanto o produto final. Olha só, então essa assinatura dele, né, que tem em carros, essa coruja, ele era aficionado por corujas, ele tinha corujas. Ele tinha quantas corujas? Tinha até o nome, passou 19. Ah, que bom, ó. Bem aqui eu tô falando de quanto que ele fez. A gente chama ele de multiartista, né? Porque ele fez 13, gente. A gente falou do Van Gogh, né? De 800 obras e tal, em 10 anos e tal. Mas ele fez 13.500 pinturas, 100 mil gravuras. Por isso que eu falei que gravura era outra coisa, porque tem a questão da tiragem, mas mesmo assim, uma pessoa só, ele fez 100 mil. E não por isso. São gravuras e é onde ele testa, ele faz monotipia, que aí cada tiragem, cada impressão, aí ele vai acrescentando coisas, né? Tanto na gravura em metal, quanto na serigrafia, quanto na litogravura. E aí essa questão das corujas é porque é o olhar da natureza. Vamos lembrar do símbolo da coruja, da Atena, né? E ele era um cara muito atento. Tem uma piada, inclusive, da assinatura dele. Tem até uma lenda, uma anedota que fala que ele vai talvez seja verdade, que ele vai num restaurante, vai jantar com a sua mulher e ele vai, o dono do restaurante vê o garçom, vê, ele é reconhecido já. Assim como os renascentistas eram, ele já estava conhecido aqui, ele morreu em 73. E o dono do restaurante vai falar, Picasso, você não precisa pagar a conta, só faz um desenho no guardanapo que basta, que honra, né? Peça o que você quiser e tal. E o Picasso, né, come e tal, janta, faz um desenho no guardanapo e entrega. O dono fica lisonjeado pelo desenho, mas pede para ele assinar. Ah, você pode assinar, né? A assinatura já era emblemática, então acho que é mais tardio essa história. E aí o Picasso teria dito, poxa, mas eu tô pagando a conta ou comprando o restaurante? Porque aí ele tá falando sobre fazendo uma piada, uma provocação sobre o valor da assinatura do artista. Só porque a assinatura dele, né, que vai valer mais, o papel, o desenho não vale em si, o que ele fez não é arte, não é válido se não tiver a assinatura dele. Guernica. Caiu Guernica na prova, a análise dela. E é muito interessante, eu nunca mais esqueci, ela é gigantesca, gente. Tem 3 metros por 6, se eu não me engano, é um painelzão. 3,5 metros por 7 metros e 80 e 76. Então ela é muito grande, olha aqui a referência, né? Ela tinha vários rascunhos dela aqui embaixo, que a gente tá vendo. E ela é atemporal, tá? É um episódio até marcante, que durante a ocupação nazista, os soldados da Gestapo foram no ateliê do Picasso e viram uma fotografia da Guernica, a Guernica de 37, e aí eles perguntaram se ele que tinha feito a Guernica, e ele falou, não, foram vocês. E aí teria sido também, né, conectado a um bombardeio que o general Franco fez na cidade de Guernica, né, uma cidade, e essa obra é atemporal por quê? Porque ela mostra tudo, toda a guerra, e é gritante, assim, eu acho que é uma obra importante porque ela funciona com
qualquer época, em qualquer lugar, sabe? Das atrocidades da guerra. E aí talvez o touro aqui seria o General Franco, que mandou bombardear de teste, a mulher e seu filho morto, o cavalo, o cara decepado, o guerreiro com a sua espada virada para cima. Aqui a luz seria a saída, seria o olho, seria a bomba, e ao mesmo tempo tem um candelabro, fantasmas, né? Essas caras fantasmas saindo. Essa é uma obra que, bem, acho que tem na videoaula, tem a leitura completa dela, exatamente aqui. E ela tá hoje no Reina Sofia em Madrid, grandona, gigantesca. A gente tem aqui em São Paulo, e é bom fazer essa relação, o de Cavalcante e outros artistas que têm murais muito grandes também, e com temáticas que vem trazer pra gente aqui o que aconteceu com a gente, que eu acho que é bem o que eu tava falando sobre a necessidade desse curso, né, da gente entender que por que essa obra é atemporal. Poxa, quanta coisa que tiveram que passar pra convencer a academia de que isso era obra de arte, aí essa aqui foi, sabe? Tipo, essa aqui não teve como os outros todos que a gente viu aqui, percalços, tiveram que batalhar com a academia. Eu acho que por isso que talvez seja importante a gente falar de história da arte e falar dessa forma de historiografia francesa para mostrar esses caras e o que eles passaram, né, como Van Gogh, como Cézanne e todos os outros, os impressionistas principalmente, e os Dada que vem depois, e tem muito mais ainda para frente da continuação europeia, mas teve em todo lugar. E os nossos artistas, né, e nossos registros que a gente tem de certa época até agora, um jeito da gente analisar a história através de imagens de obra de arte, que tem um processo, que tem tantas mil obras, que tem questões sobre tudo, sobre o tema, sobre o gênero da pintura, o mercado de arte, e aí sobre o item que está na casa de quem está vendo a obra, e que a obra não precisa ser tão cara, e que a assinatura é mais cara do que deveria, a marca, né? Enfim, eu acho que a grande questão dos conglomerados terem ganho a disputa do belo, talvez, faça com que a gente possa prestar atenção nesses artistas e reconhecer que temos aqui também, seria legal fazermos pesquisas sobre, apontarmos e construirmos os que têm diários de bordo como Van Gogh e trocavam cartas, né? Aliás, como Cézanne, e trocavam cartas como Van Gogh. Poxa, obrigado. Que acho que a gente deveria, né, criar as coisas e falar de nosso próprio tempo para poder ajudar os do futuro, porque se a gente não olhar para trás, não conseguimos lidar com, né, saídas, com os problemas que a gente aparece, e cada vez mais, né, o atentamento à natureza passa despercebido, porque esses caras não estão pintando só ou tratando da luz como máquina ou como velocidade, eles estão mostrando pra gente uma memória de uma coisa verde, né? O verde aí na obra de arte, e o vaso e a matéria do artesão, e olhar, né, não como exótico a máscara de outra cultura, mas como parte da cultura delas. Então entender por quê, porque daí talvez o problema deles seja o nosso, tá ligado? E olha, todos eles estão olhando pra natureza, e a gente tem a COP30, e não vai dar tempo de falar disso, senão vai ficar muito extenso, e a gente ia pular para a mesa de bordo, porque acho que a vontade para vocês testarem o conhecimento de vocês sobre o que eu disse, tudo, é ver, por exemplo, este PowerPoint de arte urbana, este de Dada, que eu vou recolocar aqui, tá 3 anos aqui por isso, eu vou só colocar a cópia dele e vocês vão conseguir abrir. E talvez um documentário, e acho que a conclusão do curso inteiro passa pelo que esse documentário trata, chamado O Picho, porque ele vai trazer para a arte, eu não vou chamar de arte, porque se o picho fosse arte, ele deixava de ser picho, mas esse aqui, ó, você escreveu picho no YouTube, é esse mesmo, que eu acho que ele vai fazer uma relação, inclusive no final, com o que acontece na Belas Artes. E aí eu tava fazendo trabalho de conclusão de curso na minha, assim, foi super, todo mundo se conhecia, e não que eu tenha participado, tá, mas o assunto tava ali. E isso costuma acontecer e gerar uma discussão sobre o que é arte ou não, e aí o mercado da arte, que define o que é arte. Hoje em dia quem define o mercado, quem define o que é arte é o mercado da arte. Só que a arte e há esses processos todos em muita coisa que a gente não considera arte. E que eu não acho que deveria ser arte, não tô falando que aqui nesse caso o picho é arte, mas não tô falando mal do picho também. Eu acho que a gente tem que ver os locais de expressão e comunicação do ser humano. Aqueles que não têm voz se comunicam como? E o que permanece? Porque isso tudo aqui vai ser apagado, entendeu? Então, o que permanece está onde agora? Na internet? Está na imagem? Está nas abas? Se o YouTube sumir, esse documentário vai sumir? Eu tinha um canal que sumiu e tinha muita coisa, e eu não fiz download. Poxa, deveria ter feito. Gente, é uma conclusão nossa pessimista? Não, eu acho que atentar-se a isso é realista.
tá ligado? Não é pessimista. E, no mínimo, sensível, porque eu acho que ver esse documentário e talvez relacionar com outro que é do Banksy, também Banksy, vai fazer sentido para ver como que esses caras da academia, eles lidam ao Banksy saída e legendado. Que acontece no mesmo ano do documentário, não que ele não foi publicado há 4 anos, ele é da mesma época do Picho, 2008, um pouco antes. Falando de algo que é desde 1960, tá? 70. Então, aqui é como que o cara que filmou ele se tornou um artista do mercado da arte, que é o Mr. Brainwash, o MBW, ele tem até um Insta muito louco, eu sigo ele. Que é um artista, assim, que hoje em dia vende muito bem, sabe? E aqui tem um processo hoje em dia, né, em 2008. Ver os dois, eu acho que vocês vão tirar conclusões importantes e aí eu vou estar satisfeito, tá? Sobre o que eu recortei nesse panorama de história da arte. Beleza? Espero que isso valha a nossa reposição e, ó, tem todo o resto, tá? Se alguém depois quiser, eu posso comentar, mandar mensagem. Tem outras coisas aqui na mesa de bordo, mas as aulas em si, né? Todas as imagens estão na webteca, em alta resolução, e é isso. Espero que tenhamos dado conta dessa reposição. Beleza, pessoal? Até a próxima.